Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com medidas e avaliação em comportamento motor. A ideia é que ao findar da aula de hoje a gente possa trabalhar, você possa entender alguns conteúdos relacionados ao que avaliar, no sentido de resposta, desempenho, como avaliar, ou seja, medidas de natureza subjetivas e objetivas, e onde avaliar. Vamos avaliar em um contexto real ou vamos trabalhar em um contexto simulado. É sempre bom ter em mente que essa aula de medidas e avaliação ela pode ser aplicada tanto para a área da aprendizagem quanto do controle e do desenvolvimento motor. Entretanto, para desenvolvimento motor nós vamos ter alguns instrumentos específicos em que eu possa realizar uma avaliação, uma classificação, por exemplo, da idade motora ou do nível de desempenho dessa criança. E para controle motor também a gente vai ter alguns paradigmas em que nós temos testes específicos para obter alguns tipos de medidas relacionadas a estratégias de controle motor. Mas a ideia dessa aula de hoje é uma aula um pouco mais genérica, de instrumentos em que a gente avalia um movimento humano. Então a gente vai fazer bastante uso de algumas análises biomecânicas, algumas análises mais avançadas para obter medidas de ativação cortical. E vamos seguir então com os exemplos e entender um pouquinho aquilo que a gente tem possibilidade dentro de comportamento motor. Primeiro aspecto que é importante é a gente pensar o que nós vamos avaliar. Então, em termos de avaliação, a gente pode realizar uma avaliação daquilo que a gente chama de desempenho ou de resultado. Então, o que é o desempenho, o que é o resultado? E algumas pessoas também confundem e tratam como sinônimos os termos de eficiência e eficácia. Quando nós falamos, por exemplo, de resultado, nós estamos falando da resposta do movimento, ou seja, do produto do movimento, nós estamos falando da eficácia de movimento. Eu consegui, por exemplo, atingir um objetivo, a minha meta, ou não consegui? Por exemplo, eu realizo um chute ao gol, eu acertei esse gol, eu fiz o gol. Se eu fiz, eu tenho então uma medida de eficácia, eu fui eficaz naquilo que eu realizei. Se porventura eu errei o gol, eu não fui eficaz. Ou seja, independente da mecânica de movimento, como o movimento foi realizado, aquilo que nós vamos estar nominando como eficiência ou como desempenho, aqui eu quero saber o produto do movimento, a resposta que aquele movimento me gera. Então, nesse caso, toda vez que eu falar em resposta, produto ou resultado, eu estou falando da eficácia de movimento. Então, algumas medidas que eu posso obter relacionadas à eficácia de movimento. Número de chutes ao gol, por exemplo, se eu estiver lá analisando um jogo de futebol ou uma própria aula em que eu estruturo determinado número de chutes que o meu iniciante, o meu aprendiz, o meu expert vai estar realizando. Posso analisar também o número de passes certos e errados relacionado a alguma outra modalidade, por exemplo, handebol, basquetebol. Eu posso analisar também a trajetória da bola num jogo que tem esse implemento, ou mesmo de um dardo, né, num lançamento de dardo, seja um lançamento à distância, seja um lançamento realizado em direção a um alvo. Posso realizar até mesmo a questão da análise do COP. O COP ele é a projeção, o resultado final de tudo aquilo que o meu sistema de controle postural ele vai me dar. Então, quando eu olho, por exemplo, lá para o comportamento do COP, eu estou tendo um resultado de vários sistemas que interagem de uma forma integrada para me dar esse resultado que eu posso fazer inferências sobre o meu equilíbrio, por exemplo. Posso pensar também no tempo de uma corrida. Então, pego lá os 100 metros rasos, pego lá 50 metros na piscina, 100 metros, 2.000 metros na piscina, eu pego só aquele tempo final, isso é uma medida de resposta, de resultado, de produto, ou seja, da eficácia daquela atividade. Posso até mesmo realizar um teste mais simples, como um teste físico, como o de banco de Wells. Então, o banco de Wells, a gente sabe que ele é uma medida mais genérica em termos de flexibilidade, porque ele vai pegar vários grupos musculares e eu pego aquela medida que é dada em centímetros para eu ter uma noção de como está essa flexibilidade geral da pessoa. Então, é um produto, na verdade, de encurtamentos ou de flexibilidade que nós temos de vários grupos musculares. Ainda, eu posso trabalhar com a altura de um salto vertical, de um salto em distância, né, ou essa própria distância de salto que eu vou obter. Isso também é uma medida do resultado. Então, o resultado de como eu organizei todo aquele meu movimento para realizar aquele determinado padrão motor e ter aquele desempenho, essa é uma medida que eu posso utilizar. Ainda eu posso pegar até mesmo uma tarefa gráfica, um desenho. Aliás, em comportamento motor é muito comum. Tudo em termos de movimento a gente pode analisar. Eu posso trabalhar até mesmo com um desenho, uma análise de como a pessoa utiliza o padrão de pegada lá de um lápis, de uma caneta, realiza aquele desenho, as estratégias que ela utiliza de controle motor para realizar aquele desenho.
Isso tudo pode ser realizado e eu posso olhar para o padrão gráfico do desenho e o desenho ele vai ser a resposta em si dessa tarefa. Então, lembrem também que quando a gente fala em comportamento motor, apesar de a gente usar muito o exemplo do esporte, porque é muito evidente a questão do expert, a pessoa que tem mais habilidade quando a gente usa esse exemplo, mas na verdade para qualquer tarefa do cotidiano, para qualquer tarefa também recreativa, para jogos, brincadeiras, tarefas laborais, comportamento motor ele também vai fazer parte. Então eu posso pegar outros tipos de medida também que eu crie relacionado especificamente a essas tarefas. Entendido então o que é o avaliar a resposta, o produto, a eficácia, então vem o outro lado. O que gera essa resposta? É o movimento, é o padrão de movimento, a mecânica de movimento, como esse movimento é realizado. E quando eu falo disso, eu estou a falar de desempenho. Fazendo só uma pequena observação, aqui no Brasil nós temos basicamente 2 livros-textos muito conhecidos, muito utilizados, que é o livro do McGill e o livro do Schmidt e Reisberg. O Schmidt e Reisberg, eles traduziram a palavra performance, que vem lá do inglês, como desempenho. A tradução que é feita já para o livro do McGill é a própria palavra performance. Então você pode entender como sinônimo para os dois, tá? Então sempre que alguém falar de performance, falar de desempenho, a gente vai estar falando do processo, de como esse movimento foi feito. Isso é uma medida de eficiência. Continuando essa observação, alguns livros, por exemplo, o pessoal da área de esporte, eles criam construtos diferentes relacionados a esses termos de desempenho, resposta, performance. Então tem gente que fala que, por exemplo, desempenho é tudo, é o resultado mais a mecânica de movimento, o processo, e performance é só como o movimento foi realizado. Eles fazem outros tipos de subdivisão. Para nós, em comportamento motor, nós vamos ser fiéis a essas literaturas mais clássicas, que vão trabalhar nesse sentido. Eu tenho a resposta, que é o produto final, e eu tenho o desempenho ou a performance, que na verdade é o processo, a mecânica de movimento, como o movimento está sendo feito. Então, eu posso olhar, como eu falei no slide anterior, apenas para o resultado final, se a pessoa atingiu ou não o objetivo, criar medidas relacionadas a esse aspecto, mas muito importante, ou talvez até mais importante em muitos momentos, é na verdade entender como esse movimento está sendo realizado. Isso entra uma questão relacionada ao processo, à eficiência. Então, quando eu falo de eficiência, eu estou falando de como esse movimento foi feito. Esse movimento mecanicamente, se eu fizer uma análise biomecânica, ele consegue tirar o máximo de proveito daquela pessoa. Em termos de gasto energético, ele é na verdade uma situação que vai proporcionar um menor gasto energético. Isso é um conceito de eficiência. Então, eu posso ter vários tipos de medida. Toda vez que eu analiso o padrão de movimento, como esse movimento está sendo realizado, eu estou falando dessa análise de processo, de desempenho, de performance. Então, alguns exemplos. Eu posso analisar a velocidade linear do pé em um chute no futebol. Então, se eu fizer uma análise, por exemplo, de um chute de potência, eu quero saber quanto esse atleta consegue aproveitar da energia que está sendo gerada para a velocidade do pé até o contato com a bola. A gente sabe que há uma certa relação entre a velocidade linear horizontal do pé e a velocidade que a bola vai ser lançada. Obviamente, se esse contato pé-bola não for muito adequado, há uma certa perda que nós temos de energia ali e a gente consegue observar então uma velocidade mais reduzida da bola em consideração ao pé, mas há uma certa relação. Então, esse é um indicador importante, por exemplo, para analisar o chute no futebol. Eu posso analisar também, na própria questão do chute, precisa ser do futebol, vamos pegar aqui agora um chute, uma arte marcial, a coordenação interarticular que nós temos do chute. Então, eu olho, por exemplo, como se dá a relação entre a articulação do quadril, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo para um determinado tipo de chute, um chute frontal, um chute lateral, um chute com um giro, um chute com um salto. Então, eu olho para essas interações e eu tenho uma ideia do desenho daquele padrão de movimento. Eu olho para a coordenação entre as articulações. Isso também é uma medida de performance ou de desempenho. Eu posso olhar também para a amplitude angular de um arremesso. Então, nós sabemos que para arremessos com maior potência, grande velocidade, eu preciso de uma grande amplitude. E algumas pessoas às vezes não percebem, elas acabam por imprimir uma amplitude menor em termos de movimento. Então, isso é uma medida de desempenho. Eu olho especificamente para como esse desempenho está sendo realizado. Ainda, eu posso analisar também o torque articular durante o salto, por exemplo. Então, a partir de cinemetria, você pode, por meio de medidas indiretas, estar predizendo mais ou menos o quanto de força, e nesse caso, força versus esse movimento angular, essa
distância angular que está sendo realizada, eu posso calcular também o torque articular dessas articulações e fazer uma análise, por exemplo, de qual é a articulação que mais contribui para o salto vertical. Será que essa pessoa ela está realizando um salto de uma maneira otimizada? Será que eu poderia, por exemplo, melhorar esse torque articular para que ela consiga gerar mais força e ter um desempenho melhor, ganhar mais altura de salto vertical? Então são aspectos que eu posso analisar referente ao movimento. Ainda, eu posso olhar para eletromiografia até durante algum tipo de atividade, por exemplo, um teste de flexibilidade. Eu estou realizando um teste de flexibilidade, seja ele ativo, seja ele passivo, seja ele estático, seja ele dinâmico, e olhar, por exemplo, o que acontece em termos desse tônus muscular, como se dá esse grau de atividade de contração muscular durante um teste. Apesar de ser uma tarefa, um teste em si, durante esse teste, durante essa tarefa, eu estou analisando esse comportamento da ativação elétrica do músculo. Então, se é um comportamento, se é durante a tarefa, eu estou falando também de desempenho. Ainda eu posso ter algo até mais refinado, que é algo que lá no final da nossa aula de hoje a gente vai estar comentando, que é uma análise, por exemplo, de uma ressonância magnética funcional. Aqui eu dei um exemplo de durante um desenho. Então eu posso estar realizando um desenho e a minha atividade cortical, ou seja, como esse desenho, esse movimento está sendo elaborado corticalmente, está sendo controlado corticalmente, isso também é uma medida de eficiência. Então reparem que durante essa minha fala eu comentei desde aspectos gerais do padrão de movimento, mecânica de movimento, mas agora com esse último exemplo eu estou dando uma situação, na verdade, já mais específica relacionada ao controle do movimento. Se eu analiso o processo durante o curso desse movimento, então eu estou falando também de desempenho ou, como já expliquei, sinônimo performance. Tudo bem? Então vamos dar seguimento. Na sequência, um outro aspecto que é importante nós entendermos é justamente essa comparação. Mas e aí, o que eu avalio? Eu vou analisar a resposta? Será que é mais importante avaliar a resposta? Será que é mais importante avaliar o desempenho? Bom, eu indicaria, na verdade, você avaliar os dois. Os dois são indicadores interessantes, mas vai depender muito do seu objetivo. Então, se você ainda está num início de processo, em que você está trabalhando, por exemplo, a aprendizagem daquele padrão de movimento, eu vou te dizer que os indicadores de desempenho eles são mais interessantes porque você precisa ensinar aquele padrão. Agora, se a gente já está num nível de intermediário, um nível mais avançado e a resposta do movimento ela não está boa, então você pode direcionar um pouco mais de atenção para a resposta. De maneira geral, um professor ele trabalha com as duas estratégias ao mesmo tempo, tá? Em termos de processo de aprendizagem, ambos são verificados, até porque ambos tendem a andar juntos. Nós temos uma certa relação entre desempenho e resposta, mas eles podem ser componentes independentes. Não necessariamente porque eu sou eficiente, necessariamente eu vou ser eficaz. Então vou dar um exemplo. Eu posso ter uma mecânica perfeita para chutar uma bola ao gol, lá numa cobrança de pênalti ou de falta, por exemplo. Então tenho todo um padrão de movimento maduro de um expert, mas eu chuto a bola e eu erro o gol. Então eu fui eficiente mecanicamente falando, mas eu fui eficaz, eu não acertei o gol. E eu posso ir lá chutar essa bola de qualquer jeito, a bola bateu em alguém, desviou em alguma coisa, entrou no gol e eu dei um exemplo então de uma forma que, olha, eu não fui eficiente porque eu chutei de qualquer maneira, mas eu acertei o gol, então eu fui eficaz, tá? A mesmo exemplo, eu posso realizar lá um arremesso de lance livre no basquetebol, faço aquela mecânica perfeita do arremesso de jump, né, no caso, ou do set shot lá no basquetebol, e erro a cesta. Então eu fui eficiente do ponto de vista mecânico, mas eu errei a cesta, então eu não fui eficaz. E eu posso pegar a bola, fazer aquele arremesso lavadeira, jogar a bola para cima de qualquer jeito e acertar a cesta. Então do ponto de vista do basquetebol não é uma mecânica mais eficiente, então eu não fui eficiente, mas eu fui eficaz. Mas, como eu expliquei, de uma maneira geral, há uma certa relação entre eficiência e eficácia. Quanto melhor for o seu padrão de movimento, mais bem feito ele for, teoricamente você tende a acertar mais. Então, aqui eu dei um exemplo aleatório de uma tentativa, né? Até a gente brinca, pode acontecer aquilo que a gente chama de sorte de principiante. A pessoa foi lá, arremessou de qualquer jeito e acertou a cesta. Não foi eficiente, mas foi eficaz. Agora, se eu solicitar para essa mesma pessoa realizar um número maior de tentativas, a probabilidade dela errar mais é maior do que uma pessoa que tem, na verdade, um padrão de movimento mais eficiente. Então, há uma certa relação entre eficiência e eficácia. Nós buscamos por essa eficiência, nós buscamos ao mesmo tempo também por essa eficácia, mas por meio da eficiência.
Mas nós temos algumas respostas. Em algumas situações a gente vai poder fazer uso das medidas de resposta e em alguns momentos a gente vai fazer mais uso das medidas de desempenho. Mas tem algumas vantagens e desvantagens em relação a elas. Então, primeiras características ali para a gente olhar. A vantagem da avaliação da resposta é que elas nos dão um parâmetro de eficácia, se eu conseguir atingir a meta ou não. Elas são medidas e avaliações normalmente mais simples, porque você tem escalas mais simples, ou às vezes você coloca, né, acertou ou não acertou a meta, eu estratifico menos a medida, é mais fácil de você avaliar. Medidas, por serem mais simples, elas também são mais fáceis de serem interpretadas. Você consegue olhar e entender bem a natureza daquilo que está sendo realizado. E também você tem uma rápida aplicação e, como eu expliquei, ela tem uma certa relação também com o desempenho. Então, na medida em que você vai, teoricamente, corrigindo a resposta, você também corrige um pouco de desempenho. Um bom exemplo disso, nós vamos falar em outros vídeos, é justamente um paradigma que na década de 90, virada do milênio, ele ficou muito forte com os estudos da Gabriele Wulff, que fala de foco de atenção. A Gabriele trabalha com estratégias, por exemplo, para você olhar lá para essas medidas de foco externo, mas que tem um efeito sobre o movimento, que tem um efeito muito legal sobre a eficiência. Então, é basicamente esse indicador e reforça mais ou menos essa associação que eu citei anteriormente. Ainda nós temos vantagens para avaliação do desempenho. Primeiro, ele é um parâmetro de eficiência da mecânica do movimento. Quão bom, quão ruim está sendo feito esse movimento. Do ponto de vista biomecânico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista energético. E as medidas e avaliações, elas são mais completas. Então, se eu olho para o padrão de movimento, eu faço uma análise um pouquinho mais rica. Então, eu consigo olhar, por exemplo, alguns detalhezinhos que, às vezes, se eu olhar para a resposta de movimento, a gente tem algo que nós chamamos em comportamento motor de equifinalidade, em que eu posso obter a mesma resposta a partir de várias combinações de movimentos, ou seja, eu posso realizar vários padrões de movimento e obter a mesma resposta, ou o mesmo padrão de movimento com várias organizações dos parâmetros de controle. Então, isso quer dizer que, às vezes, só olhar para a resposta não vai me dizer muito em relação ao padrão de movimento. Então, quando eu faço uma avaliação específica de desempenho, eu consigo olhar, olha, essa pessoa ela está errando um ângulo do ombro lá, que está com uma amplitude muito grande ou muito pequena, a velocidade articular numa determinada fase do movimento, ela está muito alta ou muito baixa, então eu consigo olhar especificamente para uma parte desse movimento. Como as medidas são mais completas, então a aplicação também é mais específica. Se eu identifico que está sendo feito errado, eu consigo fazer uma intervenção mais apropriada relacionada a esse aspecto. E é mais relacionada à resposta, né? Como eu expliquei, há uma certa relação entre eficiência e eficácia. Então, sintetizando isso tudo, de uma maneira geral, as medidas de desempenho elas são mais completas e a gente consegue tratar elas especificamente e a gente sabe que ela vai ter um efeito sobre a resposta. Só que, ponto negativo disso tudo, normalmente, por ser mais completo, tende a ser uma medida mais difícil de ser realizada. E na aula de hoje eu vou trazer vários exemplos de medidas que nós podemos ter de movimento, que são aplicadas a comportamento motor, mas que vocês vão ver que dependem de alguns conhecimentos um pouquinho mais avançados, que vão além, por exemplo, do entendimento da própria modalidade. Não basta eu entender de futebol, eu preciso entender de algumas instrumentações e aplicar as medidas dessas instrumentações no futebol. Então não é algo tão simples assim. Tá? E já a resposta é o contrário. Ali, se eu entender só de futebol, com instrumentos mais simples, eu consigo fazer inferências sobre o futebol. Então, são algumas vantagens e desvantagens que nós vamos ter aplicando esses dois tipos de medidas. Medidas de resposta e medidas de desempenho. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um estudo que foi feito em 2008, nós publicamos, aliás, em 2008, que é o trabalho da Carla Pereira. O que nós fizemos? Nós fizemos uma tarefinha muito simples, que é a tarefa de FITS. FITS disserta sobre um dos paradigmas mais conhecidos em comportamento motor, que fala sobre a relação inversa entre velocidade e precisão. Na medida em que você quer ser o mais rápido, você tende a perder em precisão, ou seja, você fica com a precisão piorada. E na medida em que você quer ser mais preciso, você tende a diminuir a sua velocidade para ganhar precisão. Então essa é a relação inversa entre velocidade e precisão. É muito fácil a gente observar esse paradigma nas tarefas do nosso dia a dia. Então se você estiver, por exemplo, tentando escrever tudo que o professor está falando, se esse professor fala muito rápido e você tenta escrever acompanhando esse ritmo, você vai ter a sua grafia, né, esteticamente bem piorada, você perde a precisão do movimento.
Agora, se você quer ter aquela letra bem bonita, com padrão bem bonitinho, você escreve mais lento e você consegue, na verdade, ter uma maior precisão. A gente consegue observar isso também muito claro no esporte. O tênis, é muito comum o sacador tentar imprimir o máximo de potência no primeiro saque, para dificultar que o seu adversário consiga chegar até a bola. Então ele pega e tenta colocar o máximo de potência. Só que quando ele tenta colocar muita potência, muita velocidade, ele perde a sua precisão e às vezes ele acaba errando esse saque. Quando ele erra, né, o primeiro saque, obviamente ele tem mais uma chance. Se ele errar a segunda chance, ele cede o ponto para o adversário. Então, para não ceder o ponto para o adversário errando também o segundo saque, normalmente ele não força o segundo saque. O segundo saque, para garantir a sua precisão, ele faz o quê? Diminui a potência, a velocidade de movimento e então consegue colocar a bola em jogo. Então, isso é muito fácil de a gente verificar em várias condições, é um dos paradigmas mais consistentes em comportamento motor, por isso ele é carinhosamente chamado de lei de Fitts. Então, o que nós fizemos nesse trabalho? A Carla, a Inara e eu. Bom, nós pegamos ali a tarefa de Fitts, nós simulamos ela em computador, de um softwarezinho que eu programei, ele é disponível gratuitamente na internet, e nós simplesmente replicamos a tarefa de Fitts em um ambiente simulado de computador para mostrar essa relação inversa entre velocidade e precisão. Fitts, ele manipula basicamente os tamanhos desses alvos que estão ali colocados naquele botãozinho roxo que vocês podem ver na primeira figurinha no canto superior direito. Então ele manipula o tamanho desses alvos para falar sobre a precisão. Na medida em que eu tenho um alvo maior, para clicar num lado e clicar no outro, esse alvo ele garante uma maior precisão, né? Ele é mais largo, ele é mais fácil. Na medida em que eu vou diminuindo, eu vou restringindo o tamanho do alvo, eu tenho que ter o melhor controle da precisão para conseguir chegar aqui e clicar nesse alvo. E Fitts também manipula a distância de movimento. Então, se eu tenho distâncias mais perto, mais próximas, é mais fácil. Se eu tenho distâncias mais longas, isso fica mais difícil para a pessoa. E Fitts faz uma relação entre o tamanho do alvo e a distância entre os alvos, cria uma certa equação, que é chamada de índice de dificuldade, e ele consegue mostrar que, olha, na medida em que eu aumento a dificuldade, ou aumentando essa distância entre os alvos, ou diminuindo o tamanho dos alvos, que é expresso ali nesse gráfico à esquerda de índice de dificuldade, se eu diminuir o alvo ou se aumentar a distância entre os alvos, eu aumento esse ID, o índice de dificuldade. Então, o que Fitts demonstrou? Ele demonstrou que, na medida em que eu aumento o índice de dificuldade da tarefa por meio ou da diminuição do tamanho desses alvos ou da distância entre esses alvos, eu vou levar mais tempo de movimento para completar essa tarefa. Tá? Então a ideia de Fitts é você realizar vários toques alternados para realizar isso, e nós fizemos isso na verdade com uma tarefa mais simples. Nós simulamos ela em computador e fizemos apenas um toque. Então a pessoa ela tinha que clicar em um alvo e clicar no outro alvo, tá? O mais rápido possível. Então, mas nós queremos mostrar e entender o porquê que isso acontecia. Por que uma pessoa ela leva mais tempo, o que muda? E, na verdade, que a nossa pergunta não foi só o que muda, mas a gente quis perguntar, por exemplo, o que a prática muda que faz com que essa pessoa fique mais rápido? Então a gente fez o seguinte experimento, a gente pegou essa tarefa de Fitts simulada, nós não realizamos ela por meio de toques contínuos, cíclicos, né, fazer vários toques na tarefa, como as tarefas iniciais de Fitts fizeram. Nós fizemos só um toque, a pessoa pegava, clicava num alvo e clicava no outro e terminava a tarefa. Mas nós fizemos essa pessoa praticar um grande número de tentativas. Ela ficava praticando, não lembro se 200, 300 tentativas, e após a prática a gente queria observar o que a prática tinha de efeito nessa tarefa de Fitts. Então o que a gente observou, tá? Que é o que está ali no nosso gráfico. Nós temos pré-teste, pós-teste, retenção, tanto de um grupo controle, que daí tende a não modificar o seu desempenho, que são as linhas que estão ali pontilhadas, mas nós temos o grupo experimental, que tem o seu pré-teste, com o seu tempo lá em cima, tão ruim quanto o grupo controle, e após a prática ele melhora, e num teste de retenção ele consegue manter também seu nível de desempenho. Então, a grosso modo, o que a gente mostrou? A gente mostrou que, olha, essas linhas elas estão lá para cima, ou seja, elas têm um maior tempo de movimento, mas depois elas abaixam, ou seja, elas reduzem o tempo de movimento independente do índice de dificuldade. Ou seja, se você praticar, você consegue ficar mais rápido. É isso basicamente que esse gráfico à esquerda está mostrando. E ele mostra que a lei de Fitts ela também perdurou, ou seja, há uma relação entre o tempo de movimento e o índice de dificuldade.
Tá, até aqui você olha, nossa, Vitor, e vocês estão chovendo no molhado, não tem nada de novo nisso. Você está certo, não tem nada de novo nisso. A gente sabe que se alguém praticar para tentar ficar mais rápido, vai ficar mais rápido. Mas a grande questão, esse é um exemplo de medida de resultado. Então olha que bacana a diferença da medida de resultado para a medida de desempenho. Se eu olho só para o resultado, eu vou mostrar que, olha, a pessoa ela ficou mais rápida. Mas aí se alguém te perguntar, legal, Vitor, e por que ela ficou mais rápida? O que tem de interessante nisso? A gente não tem nada de muito interessante, a gente não consegue entender os processos subjacentes, por exemplo, a esses efeitos da prática. Então, o que nós fizemos? Esse é um software que eu programei, o Square Timing Task, em que nós simulamos a tarefa de FITS, mas a gente consegue algumas informações muito mais interessantes do que a tarefa de FITS. Que a tarefa de FITS só nos dá, na verdade, esse tempo de movimento. FITS trabalha só com esse indicador. Eu programei esse software para me dar uma medida, que é o que nós temos ali no nosso gráfico inferior à direita, em que ele vai calcular a posição do cursor do mouse. Então eu consigo saber exatamente em que momento da tarefa esse cursor está e como ele está se deslocando. Então ali eu tenho, por exemplo, o primeiro gráfico à direita, a parte superior, um gráfico em que eu mostro só a posição desse deslocamento. Então repare que a linhazinha, né, ela começa vindo e de repente ela aumenta. Depois eu tenho outro gráfico. Se eu tenho a posição em função do tempo, que é a medida que o meu software vai programar, eu consigo calcular a sua derivada, que é a velocidade. Então lembrem que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Então eu pego esse espaço dividido pelo tempo e eu tenho o cálculo da velocidade. Tá? Então reparem que eu tenho, né, uma pequena, um pico de velocidade, depois eu tenho pequenas ondulações. Esse pico de velocidade, reparem que ele acontece mais ou menos no meio da trajetória que nós temos entre um alvo e outro. E se eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo em que essa velocidade ocorre, eu consigo derivar a outra variável, que é a aceleração. Já a aceleração ela vai ter um perfil de seno grande, que é até onde acontece ali esse pico e depois a perda desse pico, né, o final desse pico da velocidade, e depois eu tenho outros senos acompanhando. Para cada pico de velocidade que eu tenho, eu vou ter basicamente um seno de onda. Vitor, e o que isso reflete? O que interessa para nós? Eu falei para vocês que para alguns paradigmas a gente pode ter medidas bem específicas, e aqui é um exemplo. Em controle motor é muito comum a gente analisar tanto esses picos de velocidade que vão acontecendo ao longo do movimento, quanto os picos de aceleração, os picos não, os senos que nós temos de onda ali de aceleração, e fazer inferências sobre aquilo que alguns autores chamam de subcomponentes, submovimentos ou unidades de movimento, dependendo da literatura que você acompanhar. O que isso reflete? Isso reflete basicamente o número de correções via feedback que é realizado no movimento. Ou seja, eu consigo olhar, por exemplo, para esse movimento e eu saber quantas correções aquela pessoa precisou fazer para garantir que ela conseguisse clicar exatamente naquele alvo. Então, às vezes ela pode começar com uma velocidade muito grande, queria passar o alvo e no meio da sua trajetória ele vai desacelerando, ou seja, ele começa a colocar a primeira correção para garantir que ele atinja o alvo. Tá? Ou o contrário, né? O movimento era muito lento, ia cair antes e de repente aqui ela coloca a aceleração para compensar isso. Então, por meio desses submovimentos, eu consigo fazer inferências sobre o quanto de feedback está sendo utilizado. Então, olha que bacana. E como é que eu uso isso, Vitor? Por que vocês fizeram isso? Nós fizemos isso justamente para explicar o que muda em termos de prática. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse gráfico, para saber o quanto de feedback é utilizado e quando começa esse feedback, eu consigo entender o que a prática faz em relação às estratégias de controle do movimento. Então, no início da prática, né, nas primeiras tentativas, quando a gente fez o pré-teste, o que acontecia? A pessoa ela precisava de muito feedback e o tamanho da fase que a gente chama pré-programada, em que você inicia ela com base nos seus parâmetros iniciais de controle, né, tentando prever mais ou menos aonde está o alvo. Então, a fase pré-programada ela é muito pequena e a fase de feedback ela é muito grande, ou seja, a pessoa é muito dependente do feedback. O que a prática faz conosco? Você simplesmente pratica, você melhora primeiro a sua parametrização do movimento, então a sua fase pré-programada ela é muito maior e você depende menos do feedback, ou seja, o tamanho da sua fase de feedback ele é muito menor e ainda, em algumas situações você nem precisa de feedback, você consegue fazer todo o movimento só com a sua pré-programação. Você consegue parametrizar muito bem seu movimento. E quando você precisa de feedback, olha só que bacana, o seu feedback é utilizado de uma maneira otimizada. Você não precisa de muitas correções para conseguir garantir o seu objetivo. Então, isso é o que a prática faz.
ela melhora a sua pré-programação, reduz a fase de feedback e, se necessário utilizar o feedback, você vai utilizar esse feedback de uma maneira otimizada. Então, reparem que aqui eu caso as duas informações. Eu utilizo uma medida de resultado para entender o que, né, eu consegui em termos de eficácia, de resposta final, o quanto eu melhorei em função da quantidade de prática, por exemplo, que eu fiz, e daí eu olho para as medidas de desempenho e eu consigo explicar o porquê eu melhorei. Então, o que eu melhorei em termos da organização desse movimento para que eu consiga realizar esse movimento mais rápido. Nisso, essas avaliações e medidas em comportamento motor são muito interessantes. Eu consigo entender não só o produto, mas também o processo. Mas reparem, né, eu fui falando de algumas medidas ali físicas, deslocamento, velocidade, aceleração, subcomponentes. Isso tudo também demanda conhecimento específico da área. É algo que, na medida que você vai lendo os artigos, vai estudando um pouquinho mais, você vai se familiarizando, tá? Então, vamos seguindo. Aqui é um exemplo que eu dei para vocês para mostrar esse casamento entre a medida de resultado e a medida de desempenho. Vou trazer um outro trabalho do nosso grupo. Esse aqui é um trabalho que foi feito lá da minha dissertação de mestrado, em que eu comparei o arremesso de jump do basquetebol de adultos e crianças. Então, obviamente, a gente olha lá para a eficácia do arremesso de adultos e de crianças, né? Essas crianças tinham um certo nível de experiência, elas tinham em torno de 5 anos de prática lá de basquetebol. Esses adultos já é uma quantidade muito maior, se não me engano passava de 15 ou 20 anos. E de repente a gente pega e compara esses dois. Se eu olho só para eficácia, só a resposta, a gente sabe que um tem uma maior eficácia do que o outro. Então eu olho para o padrão de movimento. O que muda em termos de coordenação interarticular, interarticulações para o arremesso dos adultos e para o arremesso das crianças? Então, o que eu tenho aqui? Olha, aqui eu tenho uma relação, tá? Esse aqui é um gráfico que a gente chama de ângulo-ângulo. Eu projeto um ângulo de uma articulação em função de outro ângulo. Aqui nesse caso eu tenho a minha flexão do cotovelo, que é o meu gráfico que está aqui expresso no eixo Y, e no meu eixo X eu tenho a angulação do ombro, tá? A relação entre eles me dá um desenhozinho parecido com esse daqui. Então vamos pegar por partes, tá? Vou pedir para vocês olharem ali para a linha pontilhada, começando ali na parte superior esquerda do gráfico dos homens, tá? Que essa linha pontilhada é o gráfico dos adultos e essa linha contínua é o gráfico das crianças. Então o que nós temos aqui? Se eu olhar para esse padrão inicial, ele começa lá o arremesso, ele tem basicamente, né, uma queda que vai tendo, nós temos um padrão quase que na diagonal, mas é uma diagonal invertida que a gente chama. Para quem já estudou um pouquinho de estatística, deve lembrar lá de análises de correlação, isso me daria uma relação indireta entre essas duas variáveis, ou seja, na medida em que eu vou diminuindo o ângulo de flexão do cotovelo, eu vou aumentando o ângulo de flexão do ombro. Para quem lembra lá do padrão do arremesso do basquetebol, é basicamente isso, né? Eu vou diminuindo aqui a angulação do meu cotovelo, na medida em que eu vou aumentando esse ângulo aqui de flexão do ombro para realizar o arremesso, tá? Então, eu diminuo esse aqui e aumento esse aqui, porque eu vou fazendo, na verdade, essa parte de preparação do arremesso, até eu chegar próximo ali a 90 graus no cotovelo. Então, essa é uma relação indireta que a gente basicamente só observa nos homens, nos adultos, tá? Mas se eu olhar, por exemplo, para as crianças quase que não têm essa fase de preparação do cotovelo, eles não começam com o cotovelo muito estendido para depois flexionar. As crianças já começam com uma flexão prévia de cotovelo, né? Para depois realizar o arremesso da bola. Vamos seguir lá. E o que acontece na outra fase? Na outra fase a gente vai ter basicamente um aumento, né, mais abrupto ali para o lançamento da bola, com um grande movimento da articulação do cotovelo. Reparem que a amplitude angular do cotovelo ali nos adultos, ela é muito maior do que a amplitude de flexão do ombro. Então basicamente a gente sai ali de aproximadamente 60 graus até 140 graus, né? Então 60 graus mais ou menos de movimento para o cotovelo, e para o ombro sai ali basicamente de 110 a 120, ou seja, quase que 10, 15 graus ali de movimentação apenas do ombro. O que isso quer dizer? Os adultos eles conseguem arremessar basicamente ali imprimindo velocidade na bola com o movimento da articulação do cotovelo, muito pouco é movido em termos do ombro. Agora, olha o que acontece com as crianças é o contrário. A gente tem basicamente nessa fase de lançamento, né, uma diagonal crescente ali. Então, basicamente, para cada ângulo que eu tenho de aumento da articulação do cotovelo, eu tenho um aumento também da articulação do ombro. O que isso me mostra? Isso me mostra uma relação direta entre essas duas variáveis.
que a criança, para imprimir velocidade para o lançamento da bola, ela precisa tanto aumentar a amplitude angular do ombro, ao mesmo tempo que ela aumenta essa amplitude angular do cotovelo. Ou seja, ela precisa basicamente das duas articulações para gerar impulso no lançamento. Tá, Victor, e daí o que isso tudo está me mostrando? Bom, aqui daí tem um aspecto mais físico, mais biomecânico que eu faço para análise desse arremesso. Tá? Então, reparem que os adultos não precisam utilizar muito o cotovelo na fase final, mas eles utilizam muito na fase inicial. Esse é um aspecto, é uma característica que a gente chama de contramovimento, ou seja, ciclo excêntrico concêntrico. O que é isso? O que é o contramovimento? Antes de eu realizar a extensão, que vai me permitir esse lançamento da bola, eu vou realizar primeiro uma flexão. Toda vez que eu faço uma flexão antes da extensão, é como se eu pegasse a minha musculatura e fizesse um trabalho excêntrico em que eu vou contra o movimento que eu quero realizar, que é o movimento de contração, né, o trabalho concêntrico. Então eu faço um trabalho excêntrico, eu aproveito as propriedades elásticas do músculo, é como se eu pegasse um elásticozinho, puxasse esse elástico e depois eu soltasse esse elástico. Então eu aproveito as propriedades elásticas do músculo antes de eu realizar o processo de contração concêntrica. Vários estudos já mostram que isso otimiza a quantidade de força que é gerada. Então, os adultos, eles aproveitam essa característica do contramovimento e assim eles diminuem a necessidade de gerar energia ao redor do ombro para realizar o lançamento. Já as crianças não, elas são inexperientes ainda que elas tenham algum tempo de prática para o arremesso, elas não conseguem fazer uso do contramovimento. Isso faz com que elas tenham que gerar mais velocidade no ombro, faz com que elas tenham que mover mais o ombro. Então reparem que aqui entra primeiro um conceito. Já expliquei para vocês a lei de Fitts. Se eu tenho que utilizar também mais velocidade, mais força de uma certa articulação, a lei de Fitts vai mostrar que quanto maior for essa velocidade, outros estudos, Schmidt, por exemplo, mostrou isso com a sua teoria do ruído neural, que quanto mais força eu gere também, isso gera mais variabilidade de movimento. Então também é uma relação inversa entre força e precisão e velocidade e precisão. Então, só por aí eu já consigo entender alguns aspectos do porquê o arremesso das crianças é pior do que o arremesso dos adultos. Mas tem um outro ponto, vamos pensar no ombro, tá? Então vamos imaginar, deixa eu me achar aqui com a webcam, vamos imaginar que isso aqui é a minha articulação do ombro, tá? E aqui é o ponto final da minha mão, tudo bem? Então, se eu tenho um pequeno movimento do ombro aqui, eu tenho uma oscilação muito pequena da extremidade distal da minha mão. Agora, as crianças elas têm um grande movimento aqui no ombro que é realizado. Isso significa dizer que o movimento que eu vou ter aqui na parte distal, ele é muito maior, muito mais magnificado. Então, o que acontece? Em termos de erro de medida final, quando eu utilizo a articulação do ombro, isso vai ter um efeito muito maior sobre a precisão do que quando eu faço, por exemplo, essa compensação de movimento ao redor de uma articulação mais distal, como o cotovelo ou o punho. Então aqui eu consigo também explicar outro fator relacionado à precisão. Então reparem que eu posso fazer uso dessas duas medidas. Eu posso fazer uso da medida de resultado e olhar, olha, as crianças têm uma pior eficácia do que os adultos, mas eu posso ter uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais minuciosa e entender essas medidas físicas e de estratégia de controle do movimento e fazer inferências do porquê os adultos têm uma precisão melhor ou pior do que as crianças. Eu tenho vários trabalhos desses relacionados ao basquetebol, inclusive desde quando eu confundi, né, falando homens, é porque eu tenho algumas comparações entre homens e mulheres também, e basicamente esse princípio ele é o mesmo, tá? Mas vou deixar para falar desses outros artigos em outro momento. Aqui eu quero apenas destacar a importância que nós temos de entender medidas de resultado e entender medidas de desempenho. Reparem também que aqui eu estou fazendo uso, mais uma vez, de algumas variáveis biomecânicas, mas agora o significado que elas vão trazer para esse tipo de análise é totalmente diferente, né? Essa é uma grande dificuldade que algumas pessoas têm no início em trabalhar com comportamento motor, porque o significado das variáveis elas mudam muito de situação para situação. Se eu estou analisando o aspecto de desempenho, de resultado, de controle, de aprendizagem ou desenvolvimento motor. Mas é a parte mais rica, a parte mais divertida, né? É o que nos desafia mais para estudar essa parte de comportamento motor. Então aqui entendido a importância que nós vamos ter dessas variáveis, como a gente pode trabalhar com esses aspectos, vamos avançar então, tá? E como é que eu avalio então, Vitor, essa questão dessas medidas, né? Então é fácil assim quando eu penso na questão do resultado, eu olho lá se acertou o gol, não acertou, é um pouquinho mais fácil, só por meio de scout a gente já consegue. Mas quando eu penso nessa questão do desempenho, porque as possibilidades são muitas, tá? Então vou trazer aqui para vocês o nosso próximo item, a gente falou o que avaliar, se eu quero avaliar o desempenho ou o resultado, e agora eu vou falar para vocês como avaliar.
quais estratégias nós fazemos uso em comportamento motor para avaliar o movimento humano e o seu resultado. Então, posso partir de medidas que teoricamente são um pouco mais simples, algumas medidas mais gerais, que podem ser desde um scout até ir para medidas mais complexas, como as de simulações em realidade virtuais. Mas a gente tem algumas medidas que são mais padronizadas, que outras áreas já fazem uso disso também cotidianamente. Então, posso partir, por exemplo, de algumas análises de controle motor, em que eu saio de alguns instrumentos lá da biomecânica e da fisiologia, como a eletromiografia, algumas mais clínicas, como eletroencefalografia, magnetoencefalografia, chegando até estimulação elétrica e ressonância magnética. Mas eu posso sair também de algumas medidas mais simples, que o pessoal já usa lá em antropometria, como alguns goniômetros, na biomecânica alguns acelerômetros, foot switches, fotogrametria, cinemetria e algumas também lá que vem da biomecânica de plataforma de força, isocinético, transitores de força, palmilha de pressão, tapete de pressão, que são as variáveis cinéticas. Então a gente faz uso disso tudo. Reparem que comportamento motor é uma área que ele faz uso de diversas instrumentações. A gente tem que ter conhecimento também que vem lá da biomecânica, que vem às vezes lá da antropometria, que vem às vezes de outras áreas para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a nossa área de interesse, que é o comportamento motor. Então agora eu vou falando para vocês, aqui é mais a título de curiosidade, eu não vou entrar específico em grandes detalhes de cada instrumento, porque alguns deles eu poderia gravar horas e horas de aula. Então eu trabalho também com biomecânica e, por exemplo, conteúdo, quando eu vou trabalhar de cinemetria, eu posso criar uma disciplina inteira só de cinemetria. Então aqui eu só vou citar algumas possibilidades, exemplificar para que vocês entendam a natureza das variáveis e o que nós temos de diferente, algumas pequenas possibilidades para aplicar isso tudo ao comportamento motor. Então daqui para frente é mais a título de curiosidade, depois a gente volta para o contexto, onde avaliar, que daí eu volto com um pouquinho mais de detalhes. Tá bom? Então vamos começar olhando então para cada uma dessas medidas. Então a primeira delas, como avaliar. Então, o que eu vou avaliar? Além dos instrumentos que eu vou estar olhando para esses todos, eu tenho que pensar na natureza dessa medida. Então, mesmo que eu tenha todos aqueles instrumentos, alguns deles vão me dar medidas subjetivas, ou seja, medidas mais qualitativas, e outros vão me dar medidas mais objetivas, quantitativas. Medidas subjetivas são aquelas que dependem em um certo grau da experiência do avaliador. Ela não é uma medida muito exata, ela tem uma magnitude de variação que é um pouquinho maior. Normalmente, elas são instrumentos mais simples. A gente consegue aplicar de maneira um pouco mais tranquila, tá? Então, ela é mais rápida também de você aplicar em função da sua simplicidade. E se é um instrumento mais simples, é mais rápido, mais fácil de aplicar, também a sua interpretação tende a ser mais simples. Por outro lado, se ela é mais simples, mais rápida e mais fácil, a sua precisão, a sua magnitude de precisão, a acurácia tende a ser menor. Ela depende da experiência do avaliador. Então, se às vezes uma pessoa que não é tão experiente vai aplicar algum desses instrumentos, ela pode ter um grau de erro muito grande. Aliás, até se eu fizer comparações entre a precisão com diversos avaliadores, a gente vai ver que a reprodutibilidade interavaliadora ela também vai ser menor do que instrumentos mais precisos, instrumentos mais quantitativos. E o que são os métodos objetivos ou quantitativos? Bom, eles são métodos que têm maior precisão e consistência nas medidas, afinal vai dar uma magnitude muito menor de medida, então se ela é mais estratificada, a gente tende a cometer menos erro. Ela tende também a fornecer uma medida mais completa e mais detalhada. Se é mais completo, mais detalhado, isso também é muito interessante do ponto de vista da intervenção, porque eu olho especificamente para aquele errinho, para aquela situação. Às vezes, você pode realizar uma intervenção e a magnitude da mudança da sua intervenção ela não ser muito expressiva, não é muito grande. Se você pega uma medida, por exemplo, subjetiva, você não consegue ver esse efeito. Então, vou dar um exemplo. Nós trabalhamos também com avaliação postural. E quando a gente olha para algumas alterações na coluna, às vezes você faz uma intervenção de 1 ano e você muda ali 5 graus de um desvio postural. Aqueles 5 graus, se a gente usar uma medida subjetiva, você não identifica, daí parece que a sua intervenção não teve efeito. Mas quando a gente faz uma análise objetiva, quantitativa, você verifica isso. Então é muito importante entender essas características. E se ela é mais precisa, mais consistente, mais detalhada, mais completa, ela também permite melhores diagnósticos. Obviamente tem outro lado. O outro lado é que, se é uma medida precisa, objetiva, normalmente ela vai depender de uma instrumentação mais complexa. Ela vai demandar, então, um conhecimento técnico para o uso dessa instrumentação para que você possa realizar. Tá? Esses seriam os contras que nós teremos desses métodos. A partir do entendimento da natureza das medidas subjetivas, medidas quantitativas, a gente parte, então, para
os instrumentos para que a gente possa entender. Então, esse daqui são 2 trabalhos, tá? Um que eu orientei lá na USP, do Carvalho, em que nós realizamos uma análise por meio de um scout, um checklist de padrão de movimento. Então, o que é isso? Eu posso, ao invés de fazer uma análise extremamente complexa, cinemática, eletromiográfica, cinética, para realizar a análise de um padrão de movimento, eu posso simplesmente fazer um checklist. Então, nós pegamos ali técnicos experientes em ginástica, pedimos para eles identificarem quais são os principais movimentos que compõem aquela ação do nosso interesse. Nós trabalhamos com 3 habilidades motoras específicas: reversão, mortal para frente e arco para trás. E esses técnicos nos deram quais eram os movimentos mais importantes daquelas ações, e eles também colocaram uma ordem crescente de importância. E nós simplesmente criamos um checklist a partir dessas informações, colocando três avaliações ali. Olha, se a pessoa realizava por completo aquela descrição que nós solicitávamos, né, como os livros didático-pedagógicos dessa modalidade assim exigiam, se eles realizavam parcialmente ou se não realizavam aquele movimento. E a gente fez aqui um trabalho de aprendizagem motora, testando um paradigma que eu gosto bastante, que é o de efeito da interferência contextual, e nós comparamos a prática variada com a prática em bloco, tá? E o que nós observamos aqui? Olha, a prática variada, ou seja, a maior interferência contextual, ela garante tanto o melhor desempenho quanto o melhor resultado em comparação à prática com menor interferência contextual. Esse foi o nosso resultado principal. Para mostrar isso, a gente analisou justamente um checklist. Utilizamos uma análise de padrão de movimento. Para esse estudo, para essa situação, a gente teve a felicidade, poderia ter dado diferente, tá? Mas a gente teve a felicidade de mostrar que, olha, o nosso instrumento ele foi capaz, ele foi sensível o suficiente para conseguir captar o efeito da aprendizagem. Se o nosso efeito não fosse tão marcante, talvez esse instrumento que é um pouco mais subjetivo, ele não conseguisse realizar isso, tá? Aí a gente fez um outro estudo, esse aqui é um estudo feito pelo meu irmão, foi o TCC de graduação do meu irmão, Fábio Kazak, junto com a Priscila Cassola, e quem orientou foi o professor Ricardo Coelho. E nós comparamos a metodologia sintética e analítica do saque e do toque no voleibol. Então foi feito exatamente o mesmo procedimento, criado um checklist dessas habilidades motoras do saque por cima no voleibol e do toque no voleibol. E a gente analisou 2 escolas diferentes de voleibol lá em Curitiba, uma que trabalhava com a metodologia sintética e outra que trabalhava com a metodologia analítica, e a gente fez um pré-teste, acompanhou durante a prática e depois fizemos um pós-teste, uma retenção, e a gente observou que a metodologia sintética, no pós-teste, a criança conseguia realizar até 96% de tudo aquilo que a gente preconizava no padrão de movimento para o saque. E na analítica chegou apenas a 76%. Já na sintética para o toque chegou a 87% e a analítica apenas 72%, ou seja, mostrando a vantagem para essas habilidades. Depois a gente vai estudar também a questão de qual método a gente utiliza para qual habilidade motora, em função de componentes de complexidade e organização. São 2 construtos que a gente usa para decidir qual a melhor metodologia, e na verdade nesse estudo a gente corroborou com aquilo que a literatura já aponta. Em função da natureza, em função da restrição das tarefas, da natureza de cada tarefa, há um método que é mais indicado, e a gente mostrou que aquilo que a literatura aponta realmente fez sentido quando a gente botou isso na prática para essas 2 habilidades motoras, tá? Então repare que aqui foi utilizado um checklist de padrão de movimento. Me interessava saber como estava essa mecânica de movimento, e por meio de um instrumento criado de checklist de padrão de movimento, a gente conseguiu realizar essa análise. Outro exemplo, eu posso trabalhar também com estatísticas de frequência, tá? O Scout, por exemplo, eu já mostrei anteriormente a análise de padrões de movimento, mas eu posso fazer uma análise também de frequência de ocorrência de um movimento, tá? Então vou dar um exemplo, um dos trabalhos mais importantes que eu tenho publicado, junto com o professor Luiz Teixeira, que foi meu orientador de doutorado, ele foi feito com essa tarefinha de sequência de toques de dedos. Então o Luiz ele me passou um desafio quando eu estava lá na USP: olha, a gente precisa fazer essa tarefinha aqui, eu preciso quantificar o tempo de movimento que a pessoa leva para fazer essas sequências de toques de dedo. E num primeiro momento, a forma mais simples que a gente utilizou foi a filmagem. Então a gente filmava e analisava, por exemplo, quantos toques a pessoa ela realizava durante um certo tempo, tá? Depois a gente fez o contrário, a gente padronizou o número de toques que a pessoa tinha que fazer e a gente calculava o tempo de movimento. Então é possível você realizar das 2 formas, simplesmente por meio de uma câmera. Eu analiso
sequência ou a frequência de ocorrência de um evento, seja para obter a medida do tempo, seja para fazer o contrário, né? Eu tenho o tempo como controle e obtenho as medidas do número de toques, tá? Então são alguns exemplos que a gente pode fazer com a medida um pouco mais simples, apenas com frequência, nesse caso com uma câmera. Hoje é muito simples, cada um tem um smartphone ali, todos têm acesso facilitado a smartphones, que vocês podem utilizar como instrumentos de pesquisa. Outras tarefas também muito famosas, o pessoal gosta muito em comportamento motor e vocês vão encontrar muitos trabalhos publicados com elas, são tarefas de timing, tarefas temporais. Então essas tarefas elas podem ser, né, como eu tenho ali no meu canto inferior direito, tarefas em que você tem um aparato, por exemplo, um trilho eletrônico, vai acendendo e apagando várias luzinhas de LED que passa a impressão que você tem uma luzinha deslocando. E você tem que, às vezes, só apertar um botão para interceptar essa luzinha ou, às vezes, fazer, como tem ali na mesa um desenho, vários botões e você faz uma sequência de toques antes de interceptar esse objeto. Então, a gente tem várias tarefas que são clássicas em comportamento motor, que são feitas por meio de tarefas temporais. A mais clássica de todas é que está expressa ali à esquerda, na parte superior, que é a tarefa de tempo de reação. Você vai encontrar milhares, talvez até bilhares hoje, né, de trabalhos com essa tarefa de tempo de reação. Então, o que é feito nessa tarefa? Ela mensura quão rápido você responde a um estímulo. Aparece um estímulo, você tem que apertar um botão e você tem a resposta. Então, até ali eu tenho alguns softwares que também eu programei e deixo disponibilizado gratuitamente. Vou deixar depois na descrição do vídeo onde vocês podem ter acesso a esses softwares, que você consegue, na verdade, ter o seu próprio laboratório de comportamento motor em casa, para essas tarefas mais simples. Então, eu já programei esses softwares, eles são gratuitos, ficam disponibilizados lá, e você pode fazer uso à vontade para os seus experimentos, para as suas pesquisas, para as suas tarefas. Tá? Tem, pelo menos hoje, uns 6 ou 7 países que eu conheço pesquisadores que fazem uso desses softwares que eu programei e deixo disponíveis lá no meu site. Então, além da tarefa de tempo de reação, quando eu falei lá para vocês que o Luiz me passou o desafio de realizar aquela tarefa de sequência de toque de dedos, eu falei para o Luiz, olha Luiz, se a gente ficar fazendo isso filmando, né, isso dá muito trabalho, ficar contando o frame para saber quanto tempo a pessoa realizou, ou ficar contando o número de toques, ó, deixa que eu automatizo isso. Eu programei um software, que é o que está à sua direita na parte superior, em que a pessoa colocava uma luvinha e automaticamente o software já computava para mim esses tempos interdígitos dos toques. Então isso facilitou muito depois nossas coletas de dados lá. O Bruno, que foi meu primeiro orientando de mestrado, ele fez uso desses equipamentos na dissertação dele. Então a gente tem como automatizar essas medidas também. Posso fazer da maneira mais grosseira, mais trabalhosa, só com a filmagem, mas eu posso também, né, fazer com que, na verdade, a tecnologia trabalhe para mim, certo? E então nós temos várias análises que são realizadas justamente por meio dessa instrumentação, tarefas de timing, é muito comum em comportamento motor. Eu quero saber o tempo que eu levo para realizar uma certa sequência, como é que está a parte de programação, pré-programação, reprogramação para eu realizar uma certa interceptação. Tem muitas tarefas de timing em comportamento motor e com essa medida temporal simples, ainda que seja uma medida simples, ainda que seja uma medida de resultado, a gente consegue muita informação interessante. Outras tarefas, aí a gente vai ter também específicas, não só de timing, né, mas elas são feitas por meio de softwares. Então aqui eu já expliquei para vocês a tarefa de fits, que está no canto superior esquerdo, mas tem uma outra gráfica ali de você contornar figuras geométricas. Nós fizemos um trabalhinho na USP que foi muito legal e normalmente eu faço de laboratório também nas aulas de graduação, que é a tarefa é simples, você só tem que contornar as figuras, né? E daí você tem vários padrões gráficos que podem ser utilizados. E o mais interessante é que, assim como a tarefa de fits, esse software ele captura o cursor, a trajetória do cursor do mouse. Então eu consigo ter, por exemplo, um padrão gráfico como está ali na figura da parte direita inferior, que é do próprio desenho ali da estrela, e eu exporto isso para o Excel. Então, por meio dessa trajetória, como mostrei na tarefa de fits, eu consigo calcular submovimentos, consigo analisar a precisão, mas a ideia desse software é também me dar uma medida de resultado, tem o tempo de movimento. Então, o tempo que a gente estava lá na USP, nós fizemos, por exemplo, uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Luiz, que foi conduzida pelo Alexandre Baba, em que ele analisou o efeito da interferência contextual justamente nessa tarefa de contornar padrões gráficos. Então, software específico para análise de alguns movimentos, nós temos também alguns que são utilizados em comportamento motor. Eu já trabalho faz tempo com isso, então tenho vários que eu programo para resolver tanto alguns paradigmas específicos que nós estudamos no nosso grupo, quanto também para criar alguns laboratórios práticos para questões mais de ensino em comportamento motor e em biomecânica.
Além disso, nós também fazemos uso da anatomia e da antropometria. Então, tudo que vocês possam imaginar em termos de medida corporal, a gente também pode fazer uso em comportamento motor. Então, principalmente quando a gente pensa em análises lá do desenvolvimento motor, algumas associações entre tamanho de segmento, massa corporal, o quanto que essa criança cresceu, você já chegou em termos do estirão dela, como está a maturação dela, isso tudo também é muito importante para nós, tá? Então eu posso entender, por exemplo, tenho estudado muito a questão do arremesso de jump no basquetebol, e um dos aspectos que eu gosto muito de mostrar é que, na verdade, existe um padrão genérico para o arremesso do basquetebol, mas que cada pessoa tem o seu certo grau de variabilidade dentro desse padrão. Não adianta eu tentar imprimir o mesmo padrão de movimento exatamente igual para todos, que na verdade vocês não vão conseguir ter o mesmo nível de desempenho. E um dos aspectos importantes para a gente entender é justamente esses tamanhos de segmento, o quanto de torque pode ser gerado por cada segmento, e a partir daí eu consigo, por exemplo, entender qual o melhor padrão para cada pessoa. Então, se eu não olho para essas características antropométricas, eu não entendo aquilo que a gente chama de restrições organísmicas, restrições da pessoa. A própria Thielen já mostrou, olha, a questão do aparecimento e da inibição do reflexo lá da marcha, ele depende da massa da perna daquela criança. Então, essas são medidas também importantes. Então, eu trouxe aqui, na verdade, só colocado como antropometria de uma forma geral. Trouxe até um gráficozinho que eu gosto de brincar com meus alunos, que a gente mostra, por exemplo, a questão de estatura que a gente tem em média entre diferentes etnias, né? Eu brinco até com meus alunos que eu sou mais alto que todos, né? A etnia lá do japonês, ele é de 1,61, então eu tenho 1,71, então eu sou muito mais alto, né, do ponto de vista relativo, afinal a gente não pode fazer comparação absoluta, né? Então eu brinco para mostrar algumas características que nós temos antropométricas, tá? E que isso é muito importante também para nós em comportamento motor, mas aqui a gente vai ter associações bem específicas para cada uma das idades, para cada uma das tarefas, das modalidades. Outras medidas daí que são mais particulares também, né? Assim como eu falei que as medidas gerais de antropometria são importantes, aqui é mais a título de curiosidade. Trabalhei com o professor Rodak em Curitiba, o professor André Luiz Félix Rodak, e o André ele trouxe um equipamento de Manchester, que ele é muito interessante, que é um estadiômetro especial. Então, esse estadiômetro ele é especial porque ele mede a estatura de uma pessoa, mas ele tem uma precisão de 1/20 de milímetro. Você pega 1 milímetro e divide em 20 vezes, essa é a magnitude de precisão desse equipamento. E a gente fazia diversos tipos de análise lá. Lembrando que a estatura também é um dos fatores que mostra a importância. Então lá a gente mostrava que, por exemplo, olha, quando você faz muito exercício, caminhada, você caminha durante 20 minutos, se você ficar parado em pé durante 30 minutos, se você fizer uma atividade física extenuante, você tem perdas bem expressivas em função de compressão, né, desnutrição dos discos intervertebrais. E isso pode ter um efeito marcante sobre o desempenho, na verdade até aumentar índice de fadiga e lesão especificamente na coluna, tá? Então é importante a gente entender todos esses aspectos. Na sequência, vamos voltar um pouquinho mais agora para comportamento motor. Foot switches, eles trazem alguns indicadores muito bacanas. Então hoje não, né? Já há umas 3 décadas é moda a análise da marcha, a análise da caminhada e também a análise da corrida. Talvez a marcha hoje, assim como o controle postural, sejam as 2 habilidades motoras mais estudadas no mundo. E uma das formas que antigamente, olha, década de 80, talvez até 70, 80, 90, o pessoal utilizava bastante, eram esses foot switches. O que é isso? Na verdade eram palmilhas que tinham botõezinhos ali acoplados a elas, e cada vez que você pisava no chão, você comprimia esses botões, elas marcavam o tempo que você levava entre cada um dos passos. Aí você media mais ou menos o comprimento de passada de uma pessoa e você conseguia estimar o quanto ela estava caminhando em termos de distância, você conseguia calcular ali esse comprimento da passada, conseguia calcular esses tempos entre os passos, e essa era uma análise. Curiosamente hoje, na verdade, com o aplicativo de celular você tem medidas até mais completas e mais interessantes que esse próprio equipamento, mas por décadas ele era muito utilizado, tá? A gente pode fazer uso deles também em comportamento motor para essa análise da marcha, mas eu vou dar esses outros indicativos de smartphones que hoje são mais fáceis e mais acessíveis. Hoje vocês têm algo muito melhor no bolso de vocês ali no seu smartphone. Algo que é muito comum também, foi muito comum durante muito tempo, hoje tem equipamentos mais interessantes, mas era o uso de goniômetros. Então, se eu quero entender um padrão de movimento, analisar para fazer alguma inferência em termos de aprendizagem, controle,
ou desenvolvimento motor, era muito comum a gente fazer uso dessas reguinhas, né, que parecem transferidores, para eu entender essa amplitude de movimento, fazer algumas inferências, e antigamente a gente tinha também esses goniômetros eletrônicos, você fixava ali nas articulações, movia, e você tinha já capturado eletronicamente também essas angulações. Mas hoje a gente já tem instrumentos mais interessantes, como análise cinemática, a própria fotogrametria, que eles conseguem compensar o uso desses equipamentos de uma maneira mais acessível e mais simples. Mas, como eu falei, a título de curiosidade, são instrumentos que também fizeram parte dessa história de comportamento motor e também de biomecânica. Outro que também já vem sumindo um pouquinho do mercado em função do uso de alguns aspectos mais específicos e do avanço tecnológico são os acelerômetros. O acelerômetro, ele mede, como o nome já diz, a aceleração. Então, se eu tenho aceleração em função do tempo, eu posso até também estimar a velocidade, estimar o deslocamento. Não é algo muito indicado, até o pessoal em atividade física e saúde eles usam, mas com uma outra conotação. O quanto você move esse acelerômetro pode te dar um indicador de o quanto você está se movimentando. Então ele dá um indicador de o quanto você está consumindo em termos de gasto energético. Tá? Ele cria uma outra medida, que é um outro paradigma de estudo, mas isso pode ser utilizado também. Para nós, em comportamento motor, entender a aceleração de algumas articulações é muito interessante do ponto de vista mesmo de eficiência e eficácia de movimento. Então, se eu penso no movimento em que eu tenho que ter uma grande velocidade, conhecer a sua aceleração nas diferentes fases do movimento pode ser algo muito interessante. Outra ferramenta que agora tem sido moda, e até em função do surgimento dos aplicativos e smartphones tem aparecido cada vez mais, é a questão da fotogrametria. O que é a fotogrametria? Eu tenho uma foto, ou pego um frame de uma determinada parte de um vídeo de movimento, e eu consigo analisar alguns ângulos, consigo analisar até alguns deslocamentos não, algumas distâncias, né, angulares e lineares desse movimento. Lembrando que uma foto só vai fornecer basicamente isso. Eu tenho distância, angular e linear. Essas são as medidas que vão ser fornecidas. Tá? Então, posso pegar um segmento, entender um ângulo dele em relação ao horizontal e vertical, posso pegar uma articulação e entender esse ângulo em função de um segmento em relação a outro. Tá? Essas são as medidas que vão ser fornecidas. Então, aqui eu tenho algumas fotos que mostram isso, né? Se eu pegar lá esse lançamento do dardo, como é que está essa projeção do tronco durante o instante que ele vai realizar esse lançamento em diferentes fases. Algo que eu tenho trabalhado muito, essas são fotos das pesquisas dos nossos grupos, é a questão que nós temos da avaliação postural. Então, eu posso calcular, por exemplo, ângulo de Cobb torácico, lombar, a partir de fotogrametria, sem que necessariamente eu precise fazer uso de uma radiografia. Né? A radiografia a gente sabe que ela é cancerígena, você ficar submetendo a pessoa a raio-x não é algo interessante. Então, sem eu ter um método assim, invasível que cause algum dano à pessoa, submetendo a foto, eu consigo também esses ângulos. Então, são alternativas bem interessantes para que a gente faça análise. Lembrando que a foto vai ter a sua limitação, porque ela é uma análise estática. Ainda que eu possa fazer uso de um filme e congelar o vídeo de uma determinada parte para realizar aquela foto, ainda vai ser uma análise estática. Né? Mas, obviamente, você pode ter o trabalho de fazer foto a foto essa análise e transformar isso no próximo instrumento, que é uma análise daí cinemática. Tá? O que é a cinemetria ou análise cinemática? Por definição, é análise espaço-temporal. Um vídeo é nada mais nada menos do que uma sequência de fotos ao longo do tempo em que elas são apresentadas. Então, basicamente, eu tenho as mesmas medidas espaciais lá que a foto me fornecia, mas agora eu tenho isso em função do tempo. Então, eu consigo calcular, além dos deslocamentos lineares e angulares, eu também consigo calcular as velocidades lineares e angulares e também as acelerações lineares e angulares. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Isso é algo assim mais completo, é algo mais aconselhado. Existem diversos tipos de instrumentos de avaliação cinemática, inclusive existem alguns gratuitos que você pode também baixar da internet, fazer uso. Eu vou fazer um outro tutorial em outro vídeo explicando como conduzir algumas dessas análises com essas ferramentas, mas aqui eu vou mais mostrar algumas possibilidades que a gente tem. Então, esse aqui é o que está ali na parte superior, até um estudo foi conduzido também lá pelo professor Rodak. Ele orientou o Luiz, ele era um médico que trabalhava no laboratório, em que ele analisou, por exemplo, o comportamento mecânico da coluna vertebral em função de colocação daqueles backpacks, aquelas mochilas, em que eram manipulados os pesos, diferentes cargas, para ver o que mudava no comportamento mecânico da coluna. Ali na parte inferior eu coloquei uma figurinha de uma análise do golfe,
E ali na parte inferior direita, um outro estudo que a gente começou a conduzir também no laboratório, em que nós analisávamos o exercício de supino na musculação. Então, o que ele altera em termos de movimento que nós temos ali da região torácica e lombar durante o exercício de desenvolvimento. Naquela situação a gente comparava o exercício realizado em pé e sentado. Outros exemplos aí de análises que eu acabei conduzindo lá com o Rodak no laboratório: análise do chute no futebol, análises do toque no voleibol, e a maior parte das minhas publicações estão com o arremesso no basquetebol. Então nós temos várias possibilidades. Isso é aquilo que o pessoal mais gosta hoje em termos de análise de movimento, é a análise cinemática, é a análise mais rica. Aqui na ocasião a gente tinha um instrumento que era mais simples, que era o SimiMotion. Ele é um instrumento comercial, ele é pago, e você ainda tinha que fazer todo o processo de digitalização das imagens. Mas hoje já existem softwares e equipamentos mais sofisticados em que já tem isso tudo automático. Então aqui tem um pequeno exemplo, tá? Coloquei um gifzinho de uma imagem bem bacana realizada de uma análise cinemática de um golfista que acabou de passar por uma cirurgia de reconstrução da cabeça do fêmur. Então foi feita uma análise antes dessa cirurgia e na sequência ele recolocou essa cabeça do fêmur artificial, e esse golfista ele é colocado para realizar novamente essa habilidade motora. Então reparem que aqui a gente tem um modelo biomecânico bem completo. Ele traz, na verdade, predições até de ações que nós podemos ter de diversos grupos musculares, e isso matematicamente a gente consegue realizar, tá? Então é uma análise bem completa, é uma análise muito legal que vem por meio da análise cinemática. É algo que o pessoal gosta muito da biomecânica, e nós em comportamento motor nós fazemos muito uso dessa área da biomecânica para auxiliar nas avaliações. Se eu penso em termos de análise de padrão de movimento, como eu expliquei anteriormente, os métodos quantitativos, eles são mais ricos, mais precisos. E nisso, a análise cinemática é para nós o gold standard em termos de avaliação. Também, mais a título de curiosidade, isso aqui foi a tarefa que eu utilizei na minha tese de doutorado. Então, eu trabalhei muito com uma tarefa direcionada a alvos duplos. Eu também investiguei o paradigma de controle de velocidade e precisão. E aqui a tarefa tinha que pegar com uma manopla, golpear um disco e direcionar esse disco a um alvo que era colocado mais distante. Aqui nós temos ali na parte inferior direita um gráficozinho que expressa, na verdade, essa movimentação. Aqui é um sistema optoeletrônico, ele filma apenas essas bolinhas, esses marcadores que são colocados ali nas articulações. Então reparem que eu coloquei ali próximo ao acrômio, nos dois ombros, coloquei ali no cotovelo, coloquei no punho, tem a própria trajetória da manopla e também a do disco que é colocada. Então reparem que você tem essa movimentação só dessas partes, você tem uma tela toda preta e só as bolinhas aparecem. Então esse é um sistema optoeletrônico que é utilizado para rastrear esse tipo de movimento. Na minha tese eu trabalhei com esse paradigma velocidade e precisão, manipulando várias condições: velocidade de movimento, amplitude de movimento, massa do disco, massa da manopla, tamanho do disco, entre outras condições mais. Uma alternativa para análise cinemática são os sensores inerciais. O que são os sensores inerciais? Ao invés de eu ter que filmar, digitalizar todos aqueles dados como a gente faz em cinemetria, na verdade você pode colocar pequenos sensores. Aí daí você vai ter que colocar uma roupa, né, mais ou menos como está ilustrado ali na figura para vocês, em que ele tem sensores em vários segmentos, e esses sensores vão dar a posição desses segmentos. Ele é um aspecto muito legal do ponto de vista assim mais prático, porque ele vai permitir uma análise mais rápida. Então, basicamente, visto a pessoa com essa roupa, e eu já consigo ter acesso à análise dos segmentos e mesmo à análise das articulações. Um grande porém, consideração que eu faço em relação a esse instrumento, é que para fins de pesquisa, a qualidade das medidas ela vai ser bem inferior quando comparada à análise cinemática. Mas para fins de intervenção, se eu quero uma análise um pouco mais aplicada, eu acho que ela é mais aconselhável do que a análise de cinemetria, por exemplo, em comparação aos outros sistemas que eu comentei para vocês. Mas uma alternativa muito legal, já comecei falando um pouquinho anteriormente para vocês, é a questão dos smartphones. Pessoal, nós temos hoje smartphones que vêm com muitos sensores, tem acelerômetro, giroscópio, GPS, magnetômetro, baropedômetro, você tem muita coisa legal no seu smartphone. Fora a câmera, né? Só a câmera em si que já filma alta frequência, isso é algo sensacional. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meu mestrado, nós trabalhávamos com câmeras analógicas para a gente conseguir uma câmera
digital e de alta frequência foi uma luta, a gente teve que exportar de outro país, pagamos muito caro, e hoje com o celularzinho a gente tem uma câmera que ele filma melhor do que as câmeras que nós tínhamos na época no laboratório, tá? E eu tô falando, não é nem década de 90 e 80 não, tá? Eu tô falando na primeira década do milênio, então não é algo assim há muito tempo atrás. Então reparem que hoje é muito fácil, a gente consegue criar várias medidas que são bem interessantes a partir de smartphones. Você hoje mesmo já tem vários aplicativos que são gratuitos, em que você pode, por exemplo, colocar lá o seu smartphone numa determinada parte da pessoa no tronco, próximo mais ou menos ao posicionamento do centro de massa, e você consegue pegar a aceleração, depois você consegue derivar outras variáveis do seu interesse para realizar esse tipo de análise. Aliás, é exatamente o que a gente fez em um dos trabalhos de tese que eu orientei. Eu orientei um trabalho do Vitor Bertoli Nascimento, hoje doutor Vitor Bertoli, em que nós pegamos um smartphone, colocamos na coluna dessa pessoa e nós extraímos um conjunto grande de variáveis cinemáticas de complexidade e associamos ao comportamento do centro de massa. A gente fez uma validação desse tipo de sistema para identificar diferentes estratégias de corrida em corredores de diferentes níveis e também para fazer inferências sobre fadiga, por exemplo, tá? Então, hoje a possibilidade que a gente tem, tanto de um aspecto assim mais simples, para eu olhar deslocamento, velocidade e aceleração, para eu filmar e fazer uso disso, para olhar às vezes em câmera lenta, associado a uma análise de checklist de padrão de movimento, é algo muito interessante, muito rico. É onde eu mais aconselho as pessoas que estão iniciando em comportamento motor trabalhar. Tem já também algumas ferramentas angulares, então trouxe até ali do lado direito, hoje a gente tem alguns aplicativos já específicos para análise postural e de exercício, em que você consegue ter algumas ferramentas angulares e de distâncias bem interessantes, tá? Então fica a dica, fica a recomendação para que vocês façam uso, explorem bem as medidas que os smartphones vão proporcionar. Seguindo, entre outros equipamentos mais tradicionais, a gente tem a parte da dinamometria ou da parte cinética. Então, normalmente, você colocar algum tipo de transdutor de força para mensurar a força de vários segmentos, ou entender, por exemplo, o comportamento em termos de estresse que é colocado sobre algumas articulações, segmentos ou partes do corpo, é algo bem interessante, tá? Mas a título de curiosidade, eu trouxe ali, olha que bacana, né? Um estudo que mostra o quanto de estresse é colocado sobre a coluna em função da postura que você está adotando. Então, como é que você tem cuidado da sua postura? Em pé, curiosamente, é onde você tem menos estresse do que numa posição sentada. Nossa, Victor, mas eu descanso mais sentado, eu sinto mais dores quando eu estou de pé. Mas aqui tem uma questão relacionada à estrutura da nossa coluna. Nossa coluna tem um formato de S, né? Nós temos as curvaturas cervicais, torácica e lombar, para auxiliar na dissipação do estresse compressivo. Então, quando você está em pé, você faz uso de todas essas curvaturas. Quando você senta, por exemplo, você começa a retificar a lombar, tá? E tem alguns estudos que mostram também isso, né, o que está ali colocado à direita, aí foi um instrumento um pouco mais invasivo que é colocado dentro do joelho, para eu entender, por exemplo, durante a corrida, durante a marcha, o quanto de força, o quanto de estresse compressivo ali é colocado para determinadas fases do movimento. Então, eu posso ter medidas um pouco mais invasivas, posso ter medidas mais externas, né, se eu pego, por exemplo, o torque articular, para entender, por exemplo, o quanto de força angular é colocado em alguma articulação. Isso tudo é possível por meio das medidas de dinamometria ou de cinética. Um equipamento muito comum também é o isocinético. O pessoal gosta bastante, principalmente no meio esportivo, na área da reabilitação. E o que é um isocinético? Nada mais, nada menos do que um equipamento de musculação, assim digamos, é muito parecido com aqueles aparelhos que vocês vão encontrar nas academias, que fornece algum tipo de medida de quanto de força a pessoa realiza, mas o quanto de força realiza para cada grau de movimento que ela está realizando na máquina. E com algumas particularidades, que ela te permite manipular, por exemplo, aquilo que até deu nome ao equipamento, a velocidade do movimento. Então, uma das funções mais conhecidas desse equipamento é o próprio isocinético, iso de igual, cinético de movimento, em que você cria testes e que pede para a pessoa realizar com o máximo de força possível e você controla as velocidades. Olha, eu quero que você realize essa extensão de joelho com 30 graus por segundo, 60, 90, 180 graus por segundo e a pessoa imprime o máximo de força. A partir dessas medidas é possível entender algumas relações que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu falei lá para vocês do arremesso de basquetebol. A gente sabe que algumas pessoas, em termos de gerar força com grande velocidade, ela vai ter mais dificuldade, mas o quanto é essa dificuldade? Lá para entender aquelas particularidades que eu falei do arremesso, que tipo de padrão de arremesso eu vou aconselhar para cada pessoa, esse é um teste que é legal de ser feito, tá?
mas normalmente aqui é trabalhado bastante questão de assimetrias de desempenho antes e após lesão, só uma pequena particularidade e limitação desse equipamento. O isocinético, realizar a mesma velocidade de movimento, ainda numa situação assim, normalmente cadeia, né, que você fecha tudo, você está tudo controlado, estabilizado. Quando a gente pensa numa situação real, isso não acontece. Normalmente a gente não tem um movimento apenas num eixo, você não tem uma situação totalmente estável e controlada. Então, do ponto de vista ecológico, esse é um equipamento que ele não é muito interessante. Mas do ponto de vista particular, para o entendimento de algumas características de geração de força, ele é bem interessante porque ele controla bem. Você sabe quanto de força está sendo efetivamente imprimida naquele momento ali na máquina, tá? Mas nós sequer realizamos movimentos isocinéticos, né? Os movimentos nossos eles sempre têm variações de velocidade, tá? E dificilmente a gente vai imprimir um máximo de força muito parecido com a condição que esse equipamento acaba por gerar. Mas ele é bem utilizado, ele é bem conhecido também. Outro equipamento, eu já gosto mais, tenho várias pesquisas também com ele, é a questão da plataforma de força. A plataforma de força ela vai ter N utilidades. Eu posso trabalhar ela, por exemplo, para análise do quanto de força é aplicada durante a corrida, caminhada, um salto, uma aterrissagem. E aquilo que a gente mais faz no nosso laboratório é entender as estratégias de controle postural. Então, como se dá o meu equilíbrio em situações em que eu estou realizando justamente algum tipo de manipulação sensorial, algum tipo de manipulação em termos de perturbação, e assim a gente consegue entender como o nosso sistema de controle reage frente a essas situações. Então tem ali alguns gráficozinhos de estudos do professor Marcos Duarte, em que ele mostra questões relacionadas a estratégias do idoso, questões relacionadas à estratégia do adulto. Quando eu olho lá para o gráfico superior esquerdo, eu estou mostrando uma estratégia, por exemplo, dos adultos jovens. Eles, em tarefa irrestrita de ficar em pé durante 30 minutos assistindo um vídeo, eles mudam de várias posições, então eles têm diferentes estados atratores. Já o idoso, em função de limitações sensoriais, ele tem um comportamento muito parecido com o gráfico inferior esquerdo, em que ele basicamente fica ali na mesma posição durante todo aquele tempo. O Marcos e o professor Latache também mostraram estratégias como shifts, fidgets, os drifts. O professor Marcos, em outro capítulo de livro, também mostrou justamente a questão dos estados atratores que acontecem em função das diferentes estratégias adotadas no controle postural. Então, são análises bem interessantes, muito comuns, e como eu falei, controle postural está ali entre as duas tarefas mais avaliadas no mundo, tá? Em termos de comportamento motor. Outro equipamento bem interessante são as palmilhas ou plataformas de pressão. Então, se eu fizer uso dos tapetes, né, ou plataformas de pressão, eu consigo ter alguns indicadores também muito parecidos com a plataforma de força. Eu posso fazer a avaliação do controle postural, mas ela tem uma particularidade bem interessante, que ao invés de eu ter, por exemplo, toda a resultante de força, como vai me fornecer a plataforma de força, aqui eu consigo ter uma distribuição de força para cada pixelzinho da plataforma de pressão. É como se eu tivesse um monte de plataforminha de força distribuída ali ao longo desse tapete, dessa palmilha, dessa plataforma de pressão. Ela vai me dar um desenho muito parecido com o que está mostrando ali nessa segunda figura. Na medida que o idoso vai caminhando, ele pisa e eu consigo ver, por exemplo, como se dá essa distribuição de forças ao longo dessa área, né? Lembrando que pressão é justamente força dividido por área. E existem alguns equipamentos em que que a gente pode utilizar essa tecnologia numa plataforma. Eu posso também ter algumas palmilhas em que eu recorto uma palmilha, conecto a um sensor e coloco lá no tênis da pessoa para realizar uma caminhada, uma corrida, e muito comum também para análise do controle postural, assim como eu comentei no slide anterior. A partir das plataformas de força começaram a surgir variações das plataformas. Então essa daqui eu sou apaixonado no sistema Neurocom, em que além da plataforma de força que nós temos ali no solo, eles colocaram outros dispositivos, que é uma tela, né, que é colocado um painelzão grande, né, paredes são colocadas ali à frente e nas laterais da plataforma, justamente com suporte e sustentação para a segurança. E outra particularidade é que essas plataformas, assim como essa parede, elas são todas móveis. Então você consegue manipular o sistema sensorial a partir dessa movimentação. Então você tem aquele paradigma que nós chamamos de sala móvel, você fica com a pessoa ali, né, pede para ela ficar paradinha, imóvel, e de repente as paredes dessa sala começam a se movimentar para você causar perturbação visual.
Você pode criar perturbações também de movimentos de translação e de rotação das bases dessa plataforma de força para você criar um desequilíbrio e ver como a pessoa reage a isso. E ela tem uma função que eu acho sensacional também, que é a de você tentar anular justamente o sistema de mecanoreceptores da sola dos pés, que ela faz o quê? Na medida em que você coloca a pressão para frente, por exemplo, você está indo deslocando para frente, ela faz com que a parede desloque para frente e a plataforma também desloque para frente. Então você não sente que você está indo para frente e de repente você vai e cai, tá? A Neurocon tem um sistema bem interessante, eles chegaram até a criar alguns protocolos em função dessas diferentes manipulações sensoriais que eles realizam para algumas análises clínicas. Eu tive a oportunidade de ver e conhecer esse equipamento lá em Portland, até vou comentar rapidamente para vocês, que nós visitamos o laboratório de uma das pesquisadoras mais famosas da área de controle postural, que é a Fay Horak. Na ocasião, uma colega minha, essa que aparece aqui na foto, junto com o Luiz, que foi meu orientador de doutorado, Luiz Teixeira, e o Luiz, nós fomos visitar a Andrea lá em Portland, juntamente ao laboratório da professora Fay Horak. Essa daqui é a primeira plataforma móvel que foi criada, tá? A Fay Horak, ela colocou no laboratório dela e ela criou justamente aquela plataforma que deu início às estratégias de controle postural, que é a estratégia do passo, a estratégia de quadril e a estratégia de tornozelo. Essa é uma das plataformas mais famosas do mundo em função da criação desse paradigma e de ser a primeira que criou esse tipo de perturbação de movimento. Então aqui até a André estava explicando para a gente, um estudo recente que eles estavam fazendo, a pessoa vinha andando e tem, né, essas duas plataforminhas, elas deslizam. Então eles criavam um escorregão. A pessoa vinha andando, a hora que ela pisa em uma das plataformas, aquela plataforma desliza para frente, faz com que a pessoa escorregue. E eles analisam então quais as estratégias que as pessoas utilizam para tentar compensar essa perturbação. Eles estavam analisando de pessoas com diferentes idades. Então essa é uma plataforminha bem interessante do ponto de vista de criar perturbação. E essa da Neurocon a gente também conheceu lá no Hospital de Ciências da Saúde, também lá de Portland, em Oregon, em que eles mostraram esse protocolo. E a gente até brincou, a gente colocou o Luiz Teixeira, que foi meu orientador de doutorado, como cobaia para realizar esses experimentos, nessas diferentes condições, na visão normal, olhos fechados, com a movimentação das paredes da plataforma, sem essa movimentação, daí com os olhos fechados com a movimentação só da base de suporte e com ambas as perturbações. Então foi uma brincadeira bem interessante que a gente fez. E esses daqui são os resultados que ela cria. Então você consegue ter uma estimativa, por exemplo, daquilo que a pessoa está acima da média, abaixo da média. Então tudo aquilo ali que está em verdinho, por exemplo, os dados mostram que a pessoa está mais ou menos na média em relação aos pacientes que passaram por esse teste. Tudo ali que está em vermelho são as tentativas que, na verdade, o Luiz, que foi nosso cobaia lá do dia, ele estava abaixo dessas tentativas. Então a gente consegue ter um pouquinho de diagnóstico em relação a essa instrumentação também. A gente teve a felicidade também lá em conhecer o Peterka. Peterka, ele é um dos maiores biomecânicos que nós temos ainda vivo, e o Peterka tem alguns modelos bem interessantes para tentar entender qual que é a contribuição que as diferentes fontes sensoriais possuem para a regulação do equilíbrio. Então, o Peterka, ele é um cara, ele é engenheiro, então ele constrói os próprios equipamentos. Então, a fotinha ali do meio é justamente uma plataforma muito parecida com essa da Neurocon. Ele consegue simular a movimentação daquele painel ali, então vira uma sala móvel, né? Ali à direita está justamente a foto do servomecanismo utilizado para isso, e embaixo ele tem uma plataforma de força que também faz movimentos de rotação para criar perturbações, tá? Mas algo assim que é mais conhecido do Peterka é justamente a análise que ele faz de equilíbrio óculo-vestibular, de reflexo óculo-vestibular. Então ele manipula a questão do equilíbrio por meio da estimulação do aparelho vestibular. É que ele tem essa máquina aqui que eu não me arrisco a entrar em hipótese alguma, que ele bota a pessoa ali sentada ali, é um banco, né, daqueles de carros de Fórmula 1, ela fica toda travada, e essa máquina ela gira em todos os sentidos, tá? E ele fica girando essa pessoa durante uns 20 minutos, depois ele para a pessoa em posição supina, posição prona, inclinada, lateralmente, e ele fica analisando o reflexo óculo-vestibular. Então vocês devem lembrar, né, que depois que vocês ficam girando, se você pedir para a pessoa parar, ela fica com os olhos ainda assim quase que para um lado e para o outro. Isso é decorrente ao reflexo óculo-vestibular. Enquanto o líquido que nós temos lá, na nossa perilinfa, nosso aparelho vestibular, ele está em movimento, os olhos eles são acoplados a esse reflexo, então eles também ficam procurando um ponto estático. Ele trabalha justamente com a análise dessa movimentação, tá? Outro equipamento que ele criou lá
ele tem uma cadeira que fica girando, 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 e ele coloca esse equipamento que está ali à esquerda embaixo, vocês podem visualizar na foto ele mesmo demonstrando. Você morde um aparato para segurar, ele é travado também na cabeça, e tem duas câmerazinhas que filmam seus olhos justamente para pegar esse movimento ocular em função do quanto é estimulado o seu aparelho vestibular. São algumas das análises de alguns equipamentos assim, bem curiosos que o professor Peterka ele criou e desenvolveu, ele estava apresentando lá para nós, está muito interessante. Existem outros equipamentos também que começaram a surgir no mercado, então esse daqui é um equipamento que faz análise, por exemplo, assim, digamos, de superfície. Aquele é um equipamento mais utilizado para a questão postural, então você faz todo um scan, na verdade, da área ali que nós temos das costas, ele vai fazer inferência para você justamente desses ângulos que nós temos lá de Cobb. Então, um exemplo ali que tem de um ângulo cervical, torácico, lombar, eu posso fazer uma análise de escoliose. Também são outros equipamentos que vão surgindo e são bem interessantes para a gente analisar. Ele é legal da gente associar, por exemplo, esse tipo de angulação com algumas dificuldades que algumas crianças têm para a realização de alguns movimentos, ao mesmo tempo que eu posso associar com encurtamentos muscular e também esse nível de desempenho que nós vamos ter. Outros equipamentos, um pouco mais conhecido, também muito comum na área da fisiologia e da biomecânica, é a questão da eletromiografia. Então eu posso analisar por meio de alguns eletrodos, sensorizinhos que são colocados ou na superfície, na pele da pessoa, ou por meio de agulhas de uma maneira invasiva ou diretamente no músculo, quão ativo um músculo está. Essa é uma análise muito interessante, tanto para entender componentes, por exemplo, relacionados à fadiga, em que eu vou verificando alterações nas frequências de ativação desses músculos, mas principalmente algo que eu gosto muito de estudar, que é a questão de coordenação interarticular, intersegmentar. Então eu entendo, por exemplo, como o músculo está se comportando em função de outro, como o nosso sistema de controle organiza, ele sincroniza esses instantes de contração, descontração dos diferentes grupos musculares. Então é muito comum também esse tipo de análise. Hoje, para alguns tipos de padrão, por exemplo, a marcha, a gente tem bem caracterizado como são os padrões, por exemplo, típicos, né, normais, ou os padrões atípicos, as patologias para algumas tarefas. Outras a gente ainda tem que desvendar, a gente ainda tem que começar a caracterizar. Além desse equipamento de eletroencefalografia, seguindo mais ou menos o mesmo princípio da eletroencefalografia, eu posso ter eletrodos que são colocados no nosso escalpo e a gente, na verdade, olhar para a ativação cortical da pessoa. Então, é possível identificar algumas ondas, a alfa e a gama, elas são as mais conhecidas nesse sentido, de eu tentar olhar como o meu sistema ele está ativando, produzindo essas ondas em diferentes tarefas. Como normalmente a gente precisa de muito cabo, muito fio e muito eletrodo colocado sobre o nosso escalpo, a gente acaba utilizando tarefas mais manuais, tarefas mais pequenas, simuladas em computador. Mas é bem interessante para a gente também tentar olhar o que está acontecendo em termos de uma atividade cortical durante a realização de tarefas motoras. Cada vez mais, com o avanço das neurociências, das tecnologias e principalmente das áreas que analisam os processamentos de sinais digitais, a gente tem conseguido utilizar mais e melhor esses equipamentos. Já algo mais refinado para olhar uma ativação um pouquinho mais profunda e com padrões um pouquinho melhor, com melhor resolução espacial, né, para análise desses dados, são justamente outros equipamentos, como esse aqui de tomografia por emissão de prótons, que eu consigo analisar essa ativação. E algo mais interessante ainda que a tomografia por emissão de prótons é justamente a magnetoencefalografia, que daí vai conseguir uma resolução também muito maior, a gente consegue ter uma atividade cortical também mais profunda, mas a gente vai ter mais limitação ainda quando a gente pensa em termos de um instrumento que vai ter acesso a essa ativação. Então reparem que a pessoa ela fica numa situação mais restringida ainda, então a limitação em termos de tarefa que pode ser utilizada para esse instrumento ela é mais limitada. E, além da magnetoencefalografia, nós vamos ter a ressonância magnética funcional. Essa daqui é a mais completa de todos, em termos de resolução vai ser mais interessante, consigo pegar áreas corticais mais profundas e cada vez mais a gente percebe justamente essa entrada da neurociência, justamente o comportamento motor, em que você consegue analisar os efeitos mais comportamentais, a partir e relacionando, na verdade, com atividades corticais. Então, consigo ter análises de padrões bem profundas relacionadas a esse tipo de equipamento. Existe também o FNIRS. O FNIRS, na verdade, é uma ressonância magnética funcional. Ela é um pouco mais superficial, mas ela tem a vantagem de a gente conseguir colocar ela para a pessoa realizar algumas atividades como caminhada, corrida, movimentos um pouco mais amplos, mais grossos, em comparação a esse uso mais comum da ressonância magnética, que a pessoa tem que ficar deitada lá naquele equipamento grandão, tá?
Então são possibilidades da ressonância magnética funcional também aplicadas ao comportamento motor. Outro equipamento interessante, na verdade não é instrumento de medida, mas quis trazer aqui para a aula, até porque a gente está começando a mexer com isso no nosso laboratório, é a parte de estimulação elétrica transcraniana. Então alguns de vocês já devem ter acompanhado em alguns mundiais, Olimpíada, vários atletas fazendo uso, né, até de equipamento chamado Hale, em que você coloca algo como se fosse um fone de ouvido, a pessoa finge que está escutando música, mas na verdade ela está ali sendo estimulada. E alguns estudos mostram esse efeito positivo sobre o desempenho, é algo que a gente está testando no nosso laboratório para esses efeitos em relação à aprendizagem motor e as estratégias de controle motor. Então é um equipamento também bem interessante, uma tecnologia que tem surgido, vários trabalhos estão aparecendo e é o que a gente também está começando a investigar. Então trouxe mais a título de curiosidade para que vocês possam também saber da existência desse instrumento. Mas algo mais interessante que a própria estimulação elétrica é a estimulação magnética. Obviamente é um equipamento mais caro, menos acessível, mas que é utilizado justamente para você perturbar algumas áreas que nós temos corticais e em associação principalmente à ressonância magnética funcional, você verificar o que muda em termos de ativação. Então eu perturbo alguns sistemas sensoriais, alguns sistemas motores, verifico a resposta que isso traz, o que isso muda em termos das atividades corticais, eu consigo fazer inferências para entender o que determinadas áreas cerebrais têm em termos de papel para programação, pré-programação e reprogramação do movimento, por exemplo. Outra análise também tem aparecido, né, na verdade sai lá da área clínica e começa a ser utilizado mais para a questão do desempenho, é a questão das ultrassonografias. Então consigo, por exemplo, olhar, utilizando essas ultrassonografias lá para uma determinada região muscular e entender, por exemplo, quão penado está um determinado músculo. Eu olho para essas angulações das diferentes estruturas musculares e o que o exercício, a atividade, a fadiga, ela tem também em termos de efeito sobre essas estruturas. Bom, nós falamos então até esse presente momento desses diferentes equipamentos, instrumentos, possibilidades que nós temos de avaliar, ou seja, como avaliar. Então percebam que a gama de possibilidades que nós temos para avaliação do movimento ou dos processos subjacentes ao movimento, para entender tanto características de controle motor quanto de aprendizagem de controle, eles são muito diversificados. Quando a gente fala em comportamento motor, nós temos possibilidades que elas são bem ampliadas ao ponto de a gente ter que criar em algumas situações nossos próprios equipamentos. Às vezes para algumas tarefas a gente não tem esses indicadores de resultado, de processo, então a gente cria isso. Em outras situações a gente precisa emprestar equipamentos de outras áreas, como da fisiologia, da biomecânica, lá da área médica, das neurociências, para poder complementar e realizar essas avaliações, análises e pesquisas. Agora eu vou falar para vocês de um outro ponto que é tão importante quanto como avaliar, que é onde avaliar. A gente sabe que o contexto no qual a avaliação é realizada, ele pode comprometer também essa avaliação. Então nós temos basicamente duas situações. Uma é o contexto real, uma situação mais ecológica, eu vou lá e analiso no ambiente em que aquilo vai ser efetivamente utilizado, aquela habilidade motor vai ser realizada. Mas eu posso também ter um contexto simulado, eu criar situações artificiais para realizar. No contexto real, eu penso, por exemplo, numa situação de jogo. Estou lá olhando um jogo de futebol e analiso o que está acontecendo, vou fazendo esse levantamento de medidas de desempenho e de resultado. Eu posso numa competição específica lá do atletismo e estar olhando o que está acontecendo. Eu posso para uma ocupação profissional dentro de uma fábrica verificar qual o comportamento motor daquelas pessoas conduzindo os diferentes maquinários, por exemplo, como aquilo está sendo realizado. Posso olhar até ocupações da vida diária. Então, como é que uma pessoa ela faz toda a manutenção lá da sua casa, a limpeza, será que ela consegue carregar as cargas de uma forma apropriada? Não está fazendo movimentação excessiva, que pode até ser lesiva? E eu posso olhar também para as atividades do cotidiano, né, do dia a dia. Então, isso tudo ele é muito bacana porque ele é ecológico, as coisas vão ser feitas especificamente no ambiente em que elas irão acontecer, tá? A gente tem algumas vantagens quando a gente pensa no ambiente real e temos algumas desvantagens também. Antes de falar delas, vamos falar do contexto aproximado. O que é esse contexto aproximado ou simulado? Ao invés de eu ir lá para o jogo em si durante a competição, na verdade eu vou simular um jogo. Ao invés de eu pensar na competição, eu vou ter que simular uma competição. Eu tenho uma ocupação profissional, mas eu vou pegar e, na verdade, criar um ambiente o mais próximo possível daquela ocupação profissional, da ocupação diária, dos ambientes do cotidiano. Eu posso simular isso em sala de aula, né? Eu estou fazendo uma prática, por exemplo, e simulo aquilo.
E o que normalmente a gente vai verificar é uma simulação que acontece dentro de um laboratório. Então, eu trouxe até uma fotinha ali de um laboratório de Manchester, também esse aqui eu peguei lá do meu orientador de mestrado, o professor André Rodak. Ele ilustrava para nós esse ambiente. Esse aqui era de uma esteira que era muito legal. Uma esteira tem regulação de velocidade. Então, na medida em que a pessoa acelera a sua velocidade de corrida, a esteira começa a girar mais rápido para acompanhar aquilo. Então, ela trabalha por meio de um feedback, uma retroalimentação. Então, é um ambiente simulado, a pessoa está correndo em esteira. Quem já correu em ambiente físico e quem já correu, né, numa esteira sabe a diferença entre os dois. O tapete ele te empurra e automaticamente você tem que empurrar o tapete para conseguir se manter na esteira. Diferente do solo fixo em que você empurra o solo também te empurra, mas a direção, você se movimenta, né, é uma percepção bem diferente. Tá? Mesma coisa as piscinas, a gente tem algumas piscinas também, elas lançam jatos, as correntes de água e você nada, né, teoricamente ficando estaticamente em relação ao solo, mas é diferente de quando você nada se deslocando e a água tende a permanecer mais estável. Então são situações que nós criamos artificialmente. Isso tem algumas implicações positivas e algumas implicações negativas. Obviamente, se a gente pensar no ideal, o ideal seria a gente ter a vantagem de tudo aquilo que a gente tem do controlado e tudo que a gente tem do ecológico, mas isso não acontece. Então eu vou mostrar para vocês algumas situações que nós temos para comparar e entender o que é interessante e o que não é. Em 2004, isso aqui é um trabalho publicado no meu TCC, eu peguei, por exemplo, vários jogos, foram jogos televisivos, então eu peguei, na verdade, as transmissões, jogos do Campeonato Mundial, jogos da NBA, jogos do Campeonato Brasileiro, e, se não me engano, jogos do Campeonato Paulista de basquetebol e jogos da Euroliga. E eu comparei, por exemplo, quais são as funções técnicas dos jogadores de basquetebol. O que um armador lá de uma seleção, lá da NBA, lá do Campeonato Brasileiro, lá da Euroliga, eles fazem de diferente em comparação a um ala, em comparação ao pivô. Será que as técnicas utilizadas de arremesso, drible, passe, os indicadores técnicos de jogo, rebote, acertos, erros, número de arremesso de 2 pontos, 3 pontos, lance livre, são iguais? E eu mostrei que na verdade não, há uma especificidade técnica, pelo menos lá em 2004 havia uma grande especificidade técnica para esses jogadores. Hoje, olhando para os jogos da NBA, acho que seria bem interessante a gente replicar esse trabalho para mostrar que, olha, na verdade, essa especificação ela já talvez não esteja acontecendo assim, né? A gente vê alguns pivôs realizando ações muito parecidas com armadores, que é algo bem interessante, né? Deixou o jogo muito mais dinâmico. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que foi realizado num contexto real. Eu não interferi nos jogos, eu peguei jogos gravados, jogos acontecendo, eram competições oficiais, de alto nível de desempenho. Então, a gente sabe que a gente não está interferindo na medida. Essa é uma das grandes vantagens que nós temos para o contexto real. Já um exemplo de uma análise em contexto simulado, esse é um trabalho que eu gosto bastante do Oldejans, em que ele mostra o seguinte: o efeito que a presença de um marcador tem sobre o arremesso no basquetebol. Então o Dejanes me mostrou que, olha, quando a pessoa está lá arremessando, sem marcação, livre, ela tem uma determinada angulação de lançamento da bola, do cotovelo, do ombro, a altura do centro de gravidade, a altura do salto, ela é uma. Agora, quando ele simula uma situação, né, que a pessoa ela passa a bola para quem vai arremessar e sai correndo e pula para tentar bloquear esse arremesso. Ele percebeu algumas alterações. Então, o ângulo de lançamento da bola ele é aumentado quando tem o marcador, aumenta o ângulo do ombro, aumenta o ângulo do cotovelo, diminui a altura, por exemplo, do centro de gravidade, a altura de lançamento da bola, ela já permanece relativamente igual, não diminui tanto. Então são fatores assim, que ele simulou uma situação, ele criou uma situação, tentou aproximar o máximo da prática, mas ele fez isso de maneira artificial, porque num jogo ele não conseguiria lá no meio da quadra ter uma instrumentação adequada para ter essas medidas mais precisas, objetivas, que foi uma análise cinemática. Então ele teve que criar uma situação artificial, replicou e realizou. Então uma das vantagens da gente trabalhar com contexto aproximado ou simulado é que você garante um controle melhor das variáveis. Mas obviamente a gente sabe que não foi numa situação de jogo, então não necessariamente vai acontecer exatamente igual. Mas são características bem interessantes que o Dejan conseguiu trazer para nós, para exemplificar. Outro exemplo, nós realizamos uma outra análise com basquetebol, que é um trabalho do Bruno Giovannini, do Alexandre Marcori, do Pedro Monteiro, em que nós fizemos o quê? Nós analisamos, por exemplo, a preferência lateral de jogadores de basquetebol durante o jogo. Então foram pegados alguns jogos ali da NBA
e foi analisado o período de pré-temporada, os jogos iniciais e depois lá no playoff, na hora que o jogo já não é mais tão brincadeira, perdeu, tá fora, é eliminado, e foram comparadas as ações para a gente entender a restrição do ambiente. Será que eles mudam a preferência para realizar as ações? Teoricamente, no basquetebol, quando está do lado direito da quadra, você tem melhor uso do lado direito, do membro superior direito, por exemplo, as ações, e o contrário quando você está no lado esquerdo. Mas será que a pressão do jogo muda essa preferência? Então a gente fez uma análise para estar comparando isso. A gente também pegou jogos gravados, então é um ambiente real, a gente não alterou essa situação. Diferente do que eu fiz, por exemplo, em outros momentos. Eu também peguei ali, eu queria saber o efeito, por exemplo, do aumento da distância do arremesso do basquetebol na coordenação e no controle de movimento do arremesso de atletas adultos, e alguns eram profissionais também. Então o que o professor André a gente fez? A gente, na verdade, filmou esses atletas arremessando diversos arremessos sem marcação, na distância próxima à cesta, próximo de 2,8 metros, no lance livre, 4,6, e lá dos 3 pontos, 5,6 metros aproximadamente, e a gente analisou a biomecânica desse arremesso para entender essas estratégias de controle. Então, o que muda quando esse atleta ele tem que arremessar mais perto da cesta, mais longe, no lance livre, em termos de coordenação. Então, aqui, na verdade, a gente sabe que a mecânica, o arremesso vai ser mais ou menos parecido daquilo que acontece quando o atleta está num jogo, mas não é exatamente a mesma coisa. O jogo tem a restrição do tempo, né? Ele tem que pegar a bola e tem que arremessar o mais rápido possível. Aqui, nessa situação simulada, não. O atleta pega calmamente e arremessa. Então, são situações e vantagens e desvantagens que nós temos da análise nas duas situações. Outro exemplo, alguns estudos analisaram vídeos reais lá da cobrança de pênalti de alguns jogos e algumas competições, Copa do Mundo, por exemplo, e eles tentam analisar mais ou menos que dicas o jogador ele pode fornecer nesse instante do pênalti para passar para o goleiro, tá? Obviamente, quando a gente faz uma análise assim, a gente tem uma análise bem subjetiva, bem grosseira. Você pode tentar mais ou menos olhar, pedir para alguns goleiros experientes, treinadores de goleiros, tentar mostrar quais são essas dicas. Mas não necessariamente a dica que a gente vai fornecer vai ser a melhor para esse tipo de análise. Então, essa aqui é uma análise feita num contexto, por exemplo, real. Já nós fizemos uma análise simulada. Então, esse aqui é o trabalho de tese de doutorado do Dr. Bruno Fachin, que foi realizado sob minha orientação, em que nós fizemos o quê? Nós pegamos basicamente ali atletas da categoria de base do Londrina e eles vinham, cobravam pênaltis, chutando nesses diferentes alvos que nós colocamos ali em laranjado. E a análise biomecânica, a biomecânica do chute desses caras em alguns milissegundos antes do contato com a bola, elas mostraram para nós quais eram os melhores preditores da direção desse chute. Então não é simplesmente um expert que vai chegar e vai falar, olha, eu acho que se ele olhar para tal parte é bom, aquilo talvez mostre para onde vai. Não, aqui é a própria biomecânica do padrão de movimento. Então a gente tem algo mais controlado, muito mais seguro para falar, olha, se você olhar para tal parte do corpo em determinado instante do chute, você vai conseguir distinguir para onde a bola vai, se para a direita ou para a esquerda. Agora, eu não conseguiria fazer isso durante um jogo de futebol, porque eu preciso ter toda uma instrumentação, eu tenho que colocar marcadores biomecânicos para poder fazer essa análise lá do atleta. Eu tenho que ter um ambiente em que minhas câmeras não vão estar no solzão, fritando, queimando, então é tudo mudado. A gente teve que adaptar o solo, lá colocamos um tapete para que o atleta pudesse vir com chuteira, né, para aproximar o máximo possível do padrão do chute, mas o nosso gol está bem distante daquela imagem que o atleta vai ver de um gol lá do futebol. Está sem goleiro, já muda, tem goleiro já é uma situação, está sem goleiro já é outra. Então ele vai bater com a pressão menor, o padrão de movimento dele também talvez altere um pouco. Então são vantagens e desvantagens que nós temos do contexto real para o contexto aproximado. Só para continuar, nesse estudo a gente fez isso, identificamos lá a parte que era mostrada, e um aspecto muito bacana, também dando continuidade a essa parte aproximada, a gente fez nesse estudo, depois a gente pegou os goleiros profissionais e goleiros também não profissionais, e a gente treinou com essas dicas, para mostrar para eles para onde seria mais interessante ele olhar. E por meio dessa intervenção a gente fez uma análise também aproximada, né? A pessoa era treinada no computador, a nossa intervenção era videozinho que ele olhava no computador e era filmada, aquelas mesmas imagens que nós fizemos da biomecânica, nós aproveitamos e filmamos esses atletas chutando de frente, mostrávamos esses vídeos para os atletas, nós treinávamos eles e a gente mostrou uma melhora tanto para goleiros quanto para goleiros profissionais, quanto para goleiros novatos,
que depois da nossa intervenção, todos eles eram capazes de aprender aonde eles deveriam olhar para os atletas, eles aumentavam assim seu poder de predição, né? Que teoricamente o mais baixo seria 50%, que ele chuta às vezes certo ou errado, para chegar em torno de 80%, e teve atleta que chegou até 95%, 100% de predição depois da nossa intervenção, tá? Então, é possível fazer uso do contexto aproximado para essas avaliações, para essas intervenções? Sim, é possível. Tá? Isso é muito legal e, particularmente para esse estudo, ele mostrou que também é transferível para um contexto real também de aplicação. Então, quais vantagens e desvantagens nós temos de avaliar num contexto real e num contexto aproximado? Bom, o contexto real ele vai me dar mais validade ecológica, é muito mais parecido. Vou usar o último exemplo que eu passei ali da questão do chute, né, no futebol. Então, uma coisa é eu estar com a minha chuteira na grama, com o sol na minha cabeça, com o goleiro ali para defender o pênalti. A outra é eu estar num ambiente em que nem está sol, né? Estou num ambiente indoor, eu estou correndo sobre um tapete, não tem goleiro para chutar. Obviamente, a restrição, às vezes, de ter uma câmera filmando, um monte de marcador, ele também bota uma pressão sobre o atleta, mas é uma pressão diferente. Então, as situações são diferentes. No contexto real, tem algo mais ecológico. Eu tenho mais especificidade. Assim como vai acontecer no jogo, eu tenho aquilo sendo feito, que é diferente do aproximado. Mas eu tenho perdas em relação ao real, porque às vezes eu não consigo ter um controle muito bom de tudo aquilo que eu preciso em termos de instrumentação para obter a minha medida. Então isso compromete a qualidade da minha medida no contexto real. E daí o oposto vai acontecer no contexto aproximado. Eu tenho uma menor validade ecológica, mas eu tenho um melhor controle metodológico. Eu garanto que as minhas variáveis vão ser muito melhor cuidadas, então a precisão da minha medida vai ser melhor e eu controlo melhor aquilo que a gente chama dessas variáveis intervenientes ou variáveis externas. Ainda, permite a utilização de instrumentos mais apropriados de avaliação. Eu não conseguiria pegar um sistema Vicon e instalar ele lá para realizar um jogo real, então é muito difícil. Então, já aqui nessa situação, não, eu consigo pegar e trazer para um ambiente simulado e realizar. Obviamente, existem algumas particularidades que podem ser adaptadas. Por exemplo, hoje é muito comum todo atleta de futebol profissional fazer uso daqueles sistemas de GPS. Então, ao mesmo tempo que eles estão jogando as partidas, eles estão sendo monitorados em termos de seus deslocamentos e ações. Isso é utilizado depois, né, pelos treinadores e pelos preparadores físicos para entender alguns comportamentos e carga, por exemplo, volume e intensidade que foi realizado o jogo, tá? Mas, para algumas situações particulares, vale isso aqui que eu estou comentando de uma maneira mais geral, as vantagens que nós temos do contexto real e do contexto aproximado. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos com o que avaliar em termos de natureza de resposta e de desempenho. Lembrando que a resposta ela é o produto, ela é o indicador da eficácia, e desempenho ele é, na verdade, o processo, o padrão de movimento, a performance ou o nosso indicador de eficiência. Trabalhamos também com como avaliar, então falei para vocês as naturezas de medidas subjetivas, que são mais qualitativas, dependem mais da experiência do observador, menor precisão de medida. Falei das medidas objetivas, que elas vão ser mais precisas, mais acuradas, mas dependem de instrumentação também um pouco mais complicada de ser utilizada. E falamos agora, por fim, de... antes ainda também falei de vários instrumentos, né, que nós temos para analisar o movimento, tanto de medidas subjetivas, mas muitas de medidas também objetivas. Passei um leque bem grande para que vocês entendam as diversas possibilidades que nós temos de análise em comportamento motor. E por fim, daí eu falei de onde avaliar. Então nós temos o contexto real, temos o contexto simulado, as vantagens que cada um deles possui para a nossa avaliação em comportamento motor. Bom, essa foi a nossa aula de hoje de medidas de avaliação em comportamento motor. Reparem que é uma possibilidade muito grande que nós temos para avaliação do movimento humano. Essa é uma área que, na verdade, faz uso de diversas instrumentações de outras áreas. E diferente do que acontece em algumas áreas, nós não ficamos restritos a alguns instrumentos de avaliação. Na verdade, até em muitas situações, muitas tarefas, a gente tem que criar medidas específicas para aquela tarefa. Tá? Então, é um tanto quanto complicado. Às vezes, o mesmo instrumento pode fornecer diferentes significados em termos de interpretação das suas variáveis para tarefas diferentes, ou às vezes, quando eu olho para desenvolvimento motor, ela tem um significado, para controle motor, outro significado. Então, é algo que dificulta muito, mas com um pouquinho de leitura, um pouquinho de aprofundamento na área, a gente consegue ir lidando com essas diferentes situações. É uma área muito rica, muito interessante e que ainda há muito a ser explorado em termos de avaliação. Nós ainda não temos muitos protocolos para as diversas habilidades motoras que são realizadas.
mesmo dentro dos esportes, por exemplo, é ainda muito carente de materiais que nós temos de avaliação motora para o desenvolvimento, para o desempenho. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que ela possa ter agregado de alguma maneira para a sua formação. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe, tchau, tchau.